Fala aí, galera. A gente está começando aqui o nosso podcast Conversa com Campeões. Eu estou aqui com 3 campeões, né? Samir, futsal. Doutor Orlando, tem uma vasta experiência com futebol, teve familiares próximos, jogadores, tentou a vida. O Johnny, formador de atletas e atleta também, né, Johnny? A gente tenta fazer esse bate-papo aí. Tenta sair alguma coisa, né, Samir? Vai conversar, conversa fiada. Conversa fiada. Perfeito, né, cara? O futebol não funciona sem conversa fiada, Conversa sem fiada. machismo, né? Lógico que a gente tem os especialistas que dizem pra gente o que fazer ou da onde tirar, às vezes, um coelho da cartola e dizem que tudo é programado, né, Johnny? Ah, com certeza. Mas quando tá no meio de amigos, né, a gente troca informações e um vai pegando um pouquinho de cada um e acaba que faz aquele golaço. Vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa que possa ajudar na parte aí médica, apesar do Samir também Sim, ser o especialista aí médico aí. Samir tentou um futsal, cara, né? Tentei. De goleiro. Não, era muito bom. Era muito bom. Mas não deu sequência porque não é fácil, né? Eu acho que ainda na linha, quando a gente ainda jogava antigamente, eu acho que tinha menos acessibilidade, né? Hoje em dia a internet se faz muito acessível. Então você vê um moleque, às vezes um moleque lá no interior de uma cidade no Nordeste, um moleque jogando bola na rua, moleque canetou 2, 3 ali, fez um golaço, pronto, vai pra mídia, daqui a pouco um outro time tá pegando ele. Aparece, Nossa, não tinha isso, não né? tinha. Nossa, Antigamente você tinha que escalar, né? Escolinha, Não. na escolinha você ia pra frente, alguém te levava para poder conhecer alguém, né? E apresentando de alguém para alguém, né? E o futsal, além de tudo, a mídia, né, televisão, essas coisas não focava muita coisa. Você vê que Liga Nacional só passava jogo da final, correto? Cara, mas eu acho que hoje tá mais desvalorizado ainda. Tá mais, tá mais. Acho que o futsal, qual o futsal da nossa época, doutor? Não que a gente seja velho, nossa época é futebol de salão, onde. O Samir também não pegou não, o coco, não Esse pegou? jogo que eu peguei um. Se pegava um coco, ela era menor um pouco, né, doutor? Se soltava a bola, batia no chão, fazia. Bate no chão ficava, Isso era aí. dura que ela era e era dureza mesmo. Se tomasse uma bolada, machucava, né? Lateral com a mão, Mão. o senhor pegou. O goleiro não podia sair da área, se tocasse com os pés fora da área, era falta também. Isso aí. Cara, a gente pegou toda uma base muito antiga, mas o que é, pra mim, a base do futebol de campo. Né? Sim. Os grandes habilidosos nossos, né, doutor? A gente não quer saudosista, vascaíno. Quando a gente vê os grandes jogadores aí que passaram pelo Vasco, Felipe, Pedrinho, todo mundo saiu do futebol de salão, né? Do futsal. E eu acho também que a velocidade é que mudou bastante, né? Eu acho que agora o futsal ele é bem mais rápido do que o nosso futebol de salão, né? É porque antigamente tinha posições, né? Hoje é o famoso rodízio, roda 3 ou roda 4, né? Então antigamente era fixo, ala e pivô. Verdade. Verdade. Agora não, agora não tem. O que tá de pivô já vem de trás armando, o que tá na ala já vem de fixo, e aí faz a. Raros são aqueles que ficam parados agora, né? Agora não, já não tem mais Caiu isso. mesmo. Eu acompanho ainda a Liga Nacional pra caramba. Até, eu acho que o segundo jogo vai ser agora, né? Do Praia Clube e. Quem que era o outro segundo finalista? Praia Clube é alguém. Praia Clube de Berlândia e. Não sei se era Sueva. Vou dar uma olhada aqui na internet. E aí, de fato, é isso aí. Agora não tem mais posição fixa, não. É o que vai dar rodou. Mas você falou sobre futebol de salão, teve uma época que ficou muito na mídia, né? Principalmente na época do Falcão, do Manuel Tobias, essa época aí ficou futebol de salão, Vander Carioca, futsal, Vander Carioca, Sim. né? Todo mundo falava de futebol de salão, né? Coisa que na nossa época lá atrás ele só servia da base, né? Era base pro futebol de campo. Justamente. E ainda é, né? De Não, certa forma. Hoje em dia, o garoto, né, quanto mais cedo ele se integra ao futsal, né, tá muito precoce, né, e agora tem competições de chupetinha, no famoso sub-6, Sim. né, então, na nossa época não tinha isso. Pô, na minha, eu entrei quase com 11 para jogar, né, agora tu vê assim, o Flamengo já começa a recrutar a criança de 6 anos. 6 anos e 15 em 15 dias já vai para o campo e faz um treino no campo. Então, essa transição futsal com o campo, ela está muito precoce, né? Cada vez mais eles estão descobrindo pequenos talentos, né, para chegar ao nível profissional. Porque nessa idade aí, provavelmente, você começa a desenvolver o desenvolvimento cognitivo da criança, Noção de a tempo e espaço. velocidade, a noção de espaço e campo, né? Isso tudo eu acho O que- futsal é muito dinâmico, né? Então, e é um esporte de muito contato, né? Então, se você consegue fazer com que uma criança consiga a desenrolar dentro do futsal, no campo, ela vai sobressair muito mais quando ela conseguir ter a noção do espaço do campo, né? Então, se consegue E o fazer. outro, o principal também, João. Que é o quê? Money, grana. Hoje você pega um moleque de 6 anos, você já faz um contrato dele com uma multa rescisória, o moleque já tá mandando bem no campo. Opa! Pô, muito cedo, né? Não, Deixa eu ver se é Ô, maldade, Roma, não. eles não vai no Vasco, vai ser o Roma. Ei, Roma,
tem um moleque aqui bom, quer fazer um pré-contrato, aí pronto. E o futsal vai dar dinheiro pra quem? Isso. Não, Não futsal, dá, o futsal mas não é dá. isso Aí que onde que eles eu vão fazer essa transição rápida? Eu acho que o futsal tinha que dar mais dinheiro sim, cara. E outra coisa, você pega uma criança de 6 anos, criança de 6 anos tinha que estar brincando. Você já joga uma responsabilidade em cima dela e a família joga uma. Você, então, vê isso todos os dias, não? Joga uma expectativa em cima de uma criança de 6 anos. Que, Pô, putz, exemplo, né? Eu tenho um atleta. fora isso, eu queria saber também se fisicamente não pode prejudicar também a criança. Então, o que muitos falam, né? A criança, ela suporta tudo. A lesão, ela vai vir mais na frente, né? Com certeza, um estresse muscular. É o que eu falo, né? Não adianta você jogar o futsal e à noite e tu ter que de manhã já treinar o futebol de campo. Então, é muito estresse, né? Não, E acontece, não. muito, muito. E tanto é que tem clubes que até proíbe de jogar futsal em outro clube. Por quê? Eles trabalham em conjunto. Fluminense, tu não vai jogar em outro clube. Se tiver que jogar, joga no Fluminense. Porque eles tentam organizar essa carga. Essa dinâmica. Essa carga, recuperação. Né? Vamos dar um exemplo legal aqui. Eu tenho de futebol, no caso de precoce, né? Eu tenho um atleta de Goiânia, né? Que está lá no Fluminense. E chegou aqui com 8 para 9. Ele foi recrutado, né? Numa avaliação em Goiânia. E a mãe, cara, acabei de mandar aqui a arte do jogo pra ela, que ele vai jogar uma competição agora em Salvador. Pô, veio com 9 anos pra cá, ele tá comigo há 3 anos, né? Ele tá no sub-11. Então tu imagina. E aí, poxa, o pai tá trabalhando lá no emprego dele, que ele é especialista no que ele faz. Só que não tem aqui no estado do Rio e tudo. Então, Não tem essa então ele está trabalhando, eles estão aqui passando, né, o sufoco deles para poder, tudo pelo propósito. Né? Então, é muita coisa que mexe. Então, mexe com o psicológico, né? Com a distância familiar, né? E tem que ter a maturidade muscular. Porque um garoto desse já sai da cidade dele, de lá, com o propósito de fazer de tudo para dar certo. Já Então, deixou os amigos, já deixou a escola. isso aí. E nisso o garoto, né? Machucou. Não, vou jogar machucado. Por quê? É o medo de ficar no banco, é o medo de vir, não estar na relação. Perder, né? né? Então, Não é visto, não é lembrado. então é o que eu te falei, né? Nos nossos papos lá, sobre o psicológico. Hoje em dia, o futebol tem que ter uma estrutura muito grande, mas na parte psicológica. Tá? A gente chegou a ter uma atleta dele que está jogando a copinha, agora foi destaque até, né, pelo Fluminense, que ela estava tendo muitas lesões por causa do psicológico dela. Sim. Isso conta, doutor? Sem dúvida, é o psicológico que domina todo o nosso corpo, né? Se você começa a entrar num índice de estresse elevado, a chance de contusão é Muito. Caramba! É loucura. Acaba também que, de tabela, o psicológico da família também é afetado. Uhum. E aí a família foi o que você falou. Começa a botar esperança na criança, começa a botar o psicológico na criança. Ó, vai dormir que você tem que jogar bem amanhã. Ó, come isso aqui que você tem que jogar bem amanhã. E aí começa a virar, de fato, um peso para todo lado. Acaba Em cima de todo mundo, em cima do empresário, em cima da família, em cima da criança. Todo mundo, pô. A criança que era filho de ex-jogador de futebol, jogador profissional, criança de 11 anos, e os pais, uma orientação seguinte: você vai ter que entrar em campo e tem olheiro e você precisa jogar, você precisa partir pro gol, não passa a bola. Uma carga emocional muito grande. Doutor, passa a bola com o objetivo de mostrar pro exterior. Esse menino até hoje já teve no São Paulo e tudo. Não vingou, mas chegou a jogar futebol. Joga ainda. Mas bom jogador. Bom jogador. Jogador mais, assim, na minha avaliação, né? Porque bom jogador tem um monte de. Tem bons jogadores, né? Mas não é o diferencial. Isso aí. Acaba também que isso se torna esse peso e de tabela vira um conglomerado. Aí entra empresário no meio, que aí também fica o psicológico ruim, aí vem família, vem o atleta, vem coordenação, aí vira um bololô, que o moleque joga mal, pronto. O jogo virou mal, boa. Isso é uma coisa muito ruim. Até, né, eu trabalho nessa área também, né? Eu não me considero empresário, né? Quando falo que eu sou empresário, eu não gosto de que fale que eu sou empresário. Não gosto, na verdade. Como a gente começou, Giovanni, eu te conheço, você começou como um amigo. Ele começou com uma escolinha de futebol, vendo criança jogar bola, falou: vou dar uma bolsa para essa criança para ver se ele desenvolve. E fez mais uma parte de amigo. Só que se você não profissionaliza... eu tive que fazer todas a documentação, também, os cursos, mas para poder tomar conta da carreira. Mas eu digo não por isso, porque tu vai nos clubes, hoje em dia, uma criança de 9 anos, tem criança de 9 anos que está tendo bolsa de empresário de 3 mil,
1.200. Tem até mais, né? Não, Agora tem- recente agora do Palmeiras. Não, com aí esse o garoto aí, Corinthians, né, que coisa- disputando o garoto do cabelo caixadinho, esse aí, É. coisa de louco. Então, aí eu te falo, como é que pode uma criança, né, tem que ter por isso que eu falo que a cabeça tem que estar muito bem trabalhada, uma criança que tem 10 anos, 11 anos, ser o maior provedor de renda da casa, Eu tô entendeu? pensando nisso aqui. Mas isso Ele passa a mandar no é uma pai. profissão. O empresário de hoje é uma profissão. Não, Você tem uma profissão de. E eu acho que, né, não tenho nada com isso nesse sentido, mas eu acho que pelo contrário, você tem que se orgulhar de ser um empresário desse tipo, mas um empresário do seu tipo que é um empresário honesto. Porque Sim. se você não pega, um outro cara que é desonesto vai usufruir daquilo. Sim, sim. E você sabe Não, o sim. quanto você... Então, mas eu digo nesse meio por quê? Porque hoje os empresários, né, cada um trabalha do seu jeito, né, cada um tem a sua forma, mas eu digo que antes de ser empresário, ele tem que ensinar como a criança tem que Ser- lidar, ser um educador. Sim, ser um homem. Mesmo Entendeu? que Um educador financeiro. Então, Isso é importante. não adianta igual, que acontece, eu vou replicar aqui o que os pais chegam, né? Igual Sim. essa semana, ontem, uma mãe me ligou, falou, ó, chegou um cara me ligou, falou, só que um cara, eu falei, quem é o cara? Qual a empresa? O que ele fez? Quem ele revelou? O que ele é no futebol? Aí ela, o Instagram dele não tem nada, ele só chegou aqui falando que ia me ajudar com material esportivo, e pagar meu aluguel, e fazer, e dar um dinheiro. Eu falei, olha só, vamos lá, por parte. Primeiro você vai ver direitinho, ver qual a empresa. Se for uma empresa boa, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar. Né? Então, o que acontece? Hoje, pelo nome de empresário, todo mundo quer ser empresário. Só que às vezes é um cara que, na verdade, é um oportunista que quer chegar com um garoto até mim. E falar, ó, tô com um garoto. Então, na É um verdade, atravessador. é isso aí. Só que os pais hoje em dia. É isso aí. Mas isso Só que existiu. Não, porque ela falou, ele não tem uma foto, não tem nada. Eu falei, calma aí. Aí ela falou, Johnny, na mesma hora, eu falei com o Rafinha, vou ligar pro Johnny. Ela ficou até preocupada. Porque eu falei, pô, estranho, do nada me ligar, não sei o que, viu? Tem vídeo. Aí do nada, depois o cara, ele é da JM? JM é a minha empresa. Sim. Aí ela falou, Max. sim. Então, a gente vai voltar a entrar em contato. Então, o que acontece? O cara primeiro viu que o Instagram do garoto não tinha achado nada da minha empresa, né? Então, foi buscando. Aí, quando ele viu que tinha alguma coisa, ele já cortou, mas antes ele já falou que ia dar material, já ia dar patrocínio, já ia dar o aluguel. E o que acontece? Quando você fala isso para uma mãe que sair Precisando. de lá de Goiânia, né? Irmão. E falar que vai dar o aluguel dela. Meu irmão, é tudo. Sim. Então, apenas uma situação de melhoria momentânea acaba com o futuro do filho dela, porque ela vai pegar, de repente, uma pessoa que não vai saber direcionar, ou até um cara que vai atrapalhar, ou até uma empresa que o clube não quer ela lá dentro. Mas isso é mais um motivo para existir pessoas como você, por exemplo, que vai orientar de maneira correta, que vai guiar da maneira correta, que vai dar uma dica, falar assim, ó, sai disso aí que é furado, isso é um buraco que você vai cair. Exatamente. Porque, por exemplo, se você não tá ali, essa mãe já vai cair na conversa do cara, e aí é onde que a gente vai acontecer várias vezes. Aí chega o empresário aí, o que você acabou de falar, eu vou te dar um aluguel, vou te dar um celular novo, vou te dar um tênis novo, uma chuteira, o que for. Cara, Sim. no nível de cultura, iludido dependendo, às também, vezes não é um cara, às vezes, letrado ao ponto de entender e decifrar um contrato Era bem correto. humilde, né? Bem humilde. Sim. Ele vai pelo que você está oferecendo, não pelo que está escrito. Com a interpretação de texto de um contrato, Vitor, é uma coisa difícil. Sim. Não é qualquer pessoa, Mas uma principalmente a pessoa leiga dessa. Mas uma coisa interessante que ele falou, que a função dele é meio que educador, né? Exato. De educação é educação de vida, é educação financeira, como ele falou, Formação. é formação do caráter, porque é uma criança. Não formou. E mesmo assim, você como criador, pega desde cedo, vai contra a família, vai contra um monte de gente, ainda assim, se não for em uma coisa ajustada, lá na frente é o que você falou. Você vai pagar caro por isso. Se a gente for ver a história, é o que você acabou de falar. A pessoa pega, educa, cria, ajuda, faz o mais difícil, que é a ponte de colocar num clube, estruturar o moleque num clube, puf. Aí na hora que o café tá doce, é muito gostoso. Todo mundo bebe. Todo mundo Mas que é quer. como eu. Exatamente. Mas quando fala tudo isso, o que o Dr. Orlando falou é muito sério. Porque, geralmente, jogador de futebol, por mais que você trabalha com 1.000 crianças, uma você revela o jogador. Mas se as outras 999, você educar para a vida, virar bons homens, boas mulheres, bons cidadãos, é esse um trabalho. E o Johnny faz isso. Exemplo, né? Sim, Não. faz esse trabalho. Não, é um ponto que eu sempre falo, né? Se não for um jogador, você vai poder fazer uma faculdade de trabalhar dentro do futebol. Então tem N formas de você se realizar no futebol. E é o que eu falo. Às vezes o futebol você tem 3 oportunidades de ser jogador A, B e C. O A, que é o
top de linha, né? Tem o B que consegue viver, também se realiza, né, no futebol, e tem aquele C que faz por amor, que é como se fosse um assalariado no futebol, né? Porque hoje em dia eu falo do Mas futebol. Vive do futebol. Porque Ah, 3, 4 mil, o cara vai jogar não sei o que, vai jogar uma competição. Então o cara ainda vive no futebol, consegue ainda jogar e trabalhar, mas está fazendo o que ama, né? sim. Que eu acho que é o mais importante. Ô, Johnny, ele pode encontrar uma profissão, ele pode fazer educação Sim, física, ele sim. pode abrir uma academia, Sim. ele se encontra ali Eu também, porque tenho ele já se criou um laço com o esporte. Fisioterapia, Na minha própria escolinha mesmo, né? Eu tenho o meu treinador de goleiro, era meu goleiro da escolinha, entendeu? andou com você. Anda comigo lá. O meu professor também trabalhou comigo na equipe antes, né? E jogava futebol. Então, é aquilo. Você não tem que ficar frustrado de não conseguir, né? Você tem outras formas de estar ainda nesse meio. Então, eu acho que o futebol. Mas e aí? E aí, Johnny, como é que você vai fazer para blindar a cabeça de uma pessoa dessa ao nível que chega, por exemplo, o Luiz Henrique? Então, é o que eu sempre falo. Tudo. É ruim falar que às vezes parece que o cara vai se achar, mas eu tinha um planejamento de um atleta, né, perfeito. Né, o Luiz Henrique, hoje, atacante da seleção brasileira do Botafogo, né? Ele que pegou na escolinha, ele que acabou que levou para o primeiro teste no Fluminense, né, Johnny? Fez tudo, né? Tudo. Até que estava junto na transação da Roma, né? Do Betis Do Betis, e né? na volta do Botafogo. Ainda volta para o Botafogo. E agora, né? Então, assim, o Johnny pega uma criança, vê um potencial nela, investe, não questão financeira, mas você investe tempo, você investe psicologicamente, tempo nosso, tempo de volta, lógico. Não, isso aí. Por mais que às vezes faça por carinho, por amor, enche a parte profissional. É claro, a gente não pode ser. Chega um momento que você tem que enxergar o profissional, né? Lógico. Sim. E o Luiz Henrique, craque. Mas se revelou como craque nesse retorno para o Botafogo. Foi muito bem pro Betis, não estou dizendo que não, um bom jogador, mas craque mesmo. Você viu o Luiz Henrique sendo craque indo pro Betis? O Betis, não. Não. Agora, Você escuta agora, né? Agora que você vê, ele, na verdade, esse retorno dele foi o que fez alavancar a carreira dele. Você estava envolvido no retorno dele. Todo. Tanto é que. Não, o contrato dele do Botafogo, quem fez foi eu e meus parceiros. Sim, Entendeu? Isso atual. Atual. Os 5 anos. E igual você falou, né? A gente trabalhar com uma criança, né? A gente cria sonhos, né? Na verdade, o Luiz Henrique é um projeto meu de vida, não financeiro, de realização no esporte. Porque é por isso que também eu sou assim. Eu que sempre quis que alguém fizesse isso por mim. E ninguém não tinha em Petrópolis. você era bom jogador. Conta um pouco pra galera, lógico que das suas palavras, não precisa ser ao pé da letra, ao certo, né? Pode explicar um pouco pra galera como que foi, como é que você encontra, como é que às vezes as pessoas também perguntam, ô Vitor, pô, como é que um cara desse descobre o outro? Como é que vê? Da onde que vem um tato pra você falar assim, pô, esse moleque deu 3 canetas seguidas em 3 jogos diferentes? As pessoas às vezes não sabem, às vezes as pessoas gostam de futebol, mas elas gostam do profissionalismo, não vê, né, os bastidores da situação. Não, o bastidores é tudo, né, cara? O pessoal agora é muito fácil, né? Mas o bastidor é muito sofrido, né? Foi um projeto que na comunidade dele que eu fui dar uma aula, né, gratuita mesmo, num projeto, tinha 400 crianças e bateu uma bola, né? Com muita qualidade com o pé esquerdo e eu chamei, pô, quem é sua mãe, quem é teu pai? Traz aí acabou o projeto, né? Ele trouxe a mãe e o pai, e aí eu convidei para fazer parte da Escola Max, do meu projeto, dei uma bolsa para ele, e nisso a gente começou a trabalhar, e eu comecei a Quantos anos você tinha? Tinha 8 anos. 8 anos. Aí começamos a trabalhar, e nisso eu comecei a ver muita qualidade. Só que o que me despertou, que ele tinha qualidade, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que ele não era um garoto egoísta, né? Nesse primeiro momento ele não era um garoto egoísta de não, só ele fazia gol. Então ele tinha uma habilidade e para você ver, o meu trabalho com ele jogava atrás. Eu botava ele para vir de trás. Porque ele conduzia bem a Tem meio bola. ofensivo. Começou futsal ou sintético? Não, Perdão, society. O início do meu projeto, da minha escola, era futsal. Eu não tinha campo, não tinha espaço de campo. Mais um que se revelou do futsal. Pois é, a gente vem falando disso, mais um grande craque. Então, ele tinha o drible dele, tanto é que às vezes no campo, né, ele sempre demonstrou um pouco lento e de repente ele é muito rápido, né? Isso vem Explosão, né? isso vem do futsal. Sim. Aquele drible rápido, né? Chega o cara rápido. Tanto é que é o mesmo drible e ninguém pega. Entendeu? Então Isso me lembra muito o Felipe, né? Do Vasco. Mas o mesmo drible ninguém pegava. Ninguém pega, né?
Então, cara, foi uma descoberta, né, que a gente foi trabalhando, né, dos 8 anos até os 11. Quando você fala de 8 anos, você não tinha certeza de nada. Você só Não, pegou um garoto não. e quis dar uma bolsa a ele. Vamos lá. Eu peguei para o meu projeto para incentivar e colocar no meu projeto. Tira das ruas. Após isso, eu comecei a jogar alguns torneios e vi que ele tinha qualidade. Nessa qualidade, o que eu falei? Eu vou explorar mais. Ele jogava no 9, eu botava no 11. No 11, eu botava no 13. E ele já se destacando. Nas categoria categorias. acima. E isso é um meio que eu faço de avaliar as minhas crianças de lá. Testar, né? Testar, porque não adianta eu pegar um bonzinho meu lá e trazer para fazer uma avaliação, né? Porque não é a mesma coisa. Não. Então, eu preciso de ver, construir barreiras para ver qual é de cada um. Então, quando eu vejo que passou do nível da minha escolinha, eu começo a colocar outros obstáculos, no caso, uma avaliação em um clube, levar. Então, foi a mesma coisa. E ele começou a jogar competições nas categorias maiores, e aí o Marcelo Veiga, que é o Ele do faz Fluminense, conhecido quando chega na meta, ele sobe a meta. é isso aí. Legal, perfeito, doutor. Aí, perfeito. Muito bom. E aí? E aí o Marcelo Veiga chegou e falou: trabalha esse menino, quando ele chegar na idade de 11, você me liga de novo. E aí eu liguei. Aí eu marquei a avaliação. Nessa aí começou a minha trajetória dura, né? Que eu tive que largar 2 empregos, dar aula na hora do almoço, porque tinha que descer Petrópolis Xerém, né? E nessa descida de Com Petrópolis, seu carro próprio, o particular. meu carro próprio, carro que muitas vezes a gente subiu rebocado, que quebrou 3, 4 vezes, mas era legal porque eu descia ainda com Você e ele. eu e ele, e ainda tinha um agregado que era um amiguinho dele de lá, que vinha, né? Às vezes vinha o irmão mais novo, que é o menor, né? Que era o menor, que também era da minha escolinha. Aí também era. Aí você que dava comida? Era você que dava. Então, aí vamos lá. E aí eu olhava assim, eu falava, e agora, né? Só que eu não podia dar só pro Luiz Henrique, entendeu? Então eu corria na padaria, comprava o pão e a mortandela. Eu corria na loja de biscoito daquelas mais baratinho e comprava biscoito duro para todo mundo. Uhum. Então acabava que dava para todo mundo, mas era aquele sofrimento. Da forma que estava sendo, estava ótimo, Uhum. né? E lutando pelo objetivo dele permanecer ainda lá. Ele não tinha passado ainda. Então, Não tinha contrato, não tinha nada. Então a gente estava ainda nas avaliações. Então ele ficou. E aí, quando ele passou. Foi aí que você se profissionalizou empresário? Vamos Não, colocar assim. ainda não. Aí depois eu descobri, depois de conversar com 67 empresas de que tentou vir falar comigo, que eu tinha que ter essa licença. 67 empresas, você diz, para patrocinar ele. 67 empresários te procurando. Empresários. Aí você viu que tinha que tirar a licença para. Aí eu me registrei, fiz todas as certidões de Mas, nada. por exemplo, vamos dar um exemplo bobo. Supondo que eu fosse um desses empresários, e eu poderia falar com você assim, ó, eu vou ficar com 70%, 30% fica para você. Você poderia ter feito isso? Poderia, mas eu sabia que qualquer pessoa que entrasse poderia atrapalhar no desenvolvimento dele até no momento. Entendi. Tanto é que eu levei até o momento dele sair do Fluminense, do profissional, para ir pro Betis. Uhum. E aí, Johnny? E aí, cara, ele subiu, passou no teste do Fluminense, uma alegria. E aí? Então, nessa que ele passou, né, eu tive que mudar minha vida inteira, sair de emprego, para poder conseguir vir mais vezes. Que eles falaram assim, ele passou, mas eu preciso que ele venha mais dias. Qual a idade que ele tinha? 11. Foi no dia 14 do 4 de 2002. Já mudou, já. A multa que eu ganhei por causa dele. Mesmo? A multa carro. 2002 não, 2012. 2012. 12. Então, Ele é de 2001. É aí que se começou a se tornar uma realidade. Não, que realidade. Era um sofrimento, porque toda semana, todos 6 em 6 meses, mandava a gente embora. Então, não tinha como ter certeza de nada. Na verdade, eu estava jogando. Você poderia ser mandado embora na análise de 6 meses, é isso? Sim. Então mandavam pessoas embora, fazer uma nova peneira, vamos chamar assim. Como de fato ainda acontece isso. Perfeito. A peneira, a avaliação. Porque quando é um clube grande, todos os dias chega a 60, 40 moleques na porta do clube. Então era um sofrimento. Então eu falava com ele, vamos trabalhar, vamos pelas beiradas, eu só quero uma coisa de você, que você não precisa de ser titular, eu só quero que você mantenha no clube, mantenha no grupo. Não desista. Mantenha nesse grupo, mantenha entre os 40, mantenha entre os 40. Mesma coisa, subia e descia, não ficava em Xerém. Não, subia e descia, né? Eu descia, eu dava aula de meio-dia a 1 num colégio, eu pedi até a diretora para deixar eu dar aula, que era uma escolinha, eu deixei dar aula nesse horário, e para eu pegar ele 2 horas no Palácio Cristal, porque eu pedi até para ele descer até o Palácio Cristal,
para me ajudar. Tudo em Petrópolis. Em Petrópolis, Perfeito, né? doutor. Em Petrópolis, Perfeito. né? Descia no ônibus, eu pegava ele ali e já descia correndo para 3 horas começar. Aí todo dia, 7 horas, 6 horas da noite, a gente subia. E aí eu deixava ele na porta da casa dele no treino. Então, ele frequentava no colégio de manhã e almoçava no colégio e descia para me encontrar. Entendi. Ele ficava em casa só de noite, de fato. Ficava em casa à noite até, Assim do almoço ali. até os 14 anos, 14 por 15, onde o Fluminense viu muito a minha correria, e aí nunca aconteceu isso de um garoto de Petrópolis ser alojado em Xerém, porque é 30 minutos. Teoricamente, Entendeu? entre Xerém e Petrópolis, 30 minutos. E aí? Ficamos perto. E aí- pedágio, numa serra, mas E aí eles me falaram, eu vou deixar alojar ele aqui. O Marcelo arrumou para ficar. Marcelo Veiga, não É. bom. Aí só tenho a agradecer muito ele, né? Porque foi um cara que, quando teve que ser ruim, foi ruim. Profissionalismo. Profissionalismo na hora de falar para mim, porque eu não ia saber, né? Então ele chegava e me batia o fio na hora de chamar atenção, na hora que não estava fazendo por onde, não, ó, se continuar assim eu vou mandar embora, não vai ficar aqui mais, tem que dar valor, se continuar no Free Fire não vai ficar aqui, se continuar no videogame isso aqui, se chegar atrasado, entendeu? Então foi um cara que... Na verdade, educador. Não foi Não, ruim. não, não, porque é o certo, né? Certo. Eu acho que certo pode ser dúvida, né? Mas certo tem que ser dúvida. Mas na visão da criança, do atleta, pô, mó X9, e é um vacilão, entendeu? Então, pô, só fala besteira. Eu tava E ele ajudou ele a entrar na seleção hoje. Isso aí. Foi isso que fez. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser valorizado o resto da vida, porque o Marcelo Veiga, de Petrópolis, né, foi meu professor na faculdade, viu a nossa correria, né, e O Fluminense tá na 5 anos. sai todo mundo e ele fica. Porque o trabalho é bom, só vai sair quando ele quiser. E eu falei com ele, ainda brincava com ele. Se sair de lá, vai pro Vasco. Não. E quando eu ainda falei com ele assim, ó, se tu sair, tu vai trabalhar comigo, porque tu tem noção, né? Vamos trabalhar junto. Então, E jogou muito futsal, tá? todo mundo Marcelo sabe. Veiga foi um craque do futsal de Petrópolis. Eu não... Ô, John, vamos pedalinhar, não, vai. E aí, cara, aí quando ele desceu para Petrópolis, ficou alojado em Petrópolis, Marcelo te ajudou. Fluminense. Então, a luta ainda continua, porém eu não tinha que descer todo dia. Então eu descia na segunda e pegava na sexta. Ele estudava em Xerém. Aí 14. Aí ele estudava em Xerém. Acabou que ele fez as amizades aqui no Xerém, né? Aí já ficou com os meninos daqui. Na verdade, desde muito novo. Ele tinha até um amigo muito, que era o Jonathan, né? Que tá jogando em Dubai. Né? Legal. Eu tava no Fluminense também. E aí acabou que facilitou, então, você descendo na segunda e diminuiu a despesa. Mas aí já estava registrado você como empresário dele. Aí eu já tinha. Não, é que você não gosta do nome empresário, mas. Eu já Você tinha já a operação. Eu falava mais que era tipo um tutor, né? Ali, no momento de que a gente se encontrou, era um tutor, né? Não tinha noção do que era ser empresário, né? Depois que eu vi a realidade como que né? Muito dura, né, de algumas formas, mas eu tinha que entrar nesse meio para poder me proteger e proteger ele também, né, senão de repente não tinha acontecido o que aconteceu, isso tudo aí agora Ele que tá tão grande, evidência, né? Então foi uma estrada longa, né, nisso de subir, não só isso, aí às vezes tinha jogos longe, né, e aí o Fluminense ia no ônibus, depois de repente era dia de ir embora, eu ia pegar ele e ia para direto, então a gente ia nos jogos, todos os jogos, né, mas foi uma estrada longa que trouxe grandes frutos, né? Sim. Grandes frutos. Virar profissional, coisa que ele não era citado como uma das promessas, né, no início, porque, né, não entendia o jogo jogado em grupo. Quem estava disputando ali naquela época ali? Alguém apareceu? Algum jogador apareceu? Não, na época dele a revelação, as únicas, era Marcos Paulo e JP. Que o Marcos Paulo e JP que está na Inglaterra muito bem, né? Que tem, os empresários são pessoas muito boas também, né? Não, mas eu acho que dizer, eu acho que no futebol nacional, né? Não, no grupo Fluminense, não. Eu achei que você falando, tipo, ele estava disputando que eram as promessas. No caso foi ele. Junto com ele. No meu caso não era ele, foi JP, Marcos Paulo, aí o primeiro que subiu profissional, Calegari, que era o lateral, né, que ele estava com muita deficiência lateral, e o cara mesmo agora, que é um exemplo de pessoa, de tudo, é o André.
volante. Volante, né? E aquele lá, É não. aqui também. Aquele lá eu bato palma pra ele. Mesma idade, mesma geração. Todos são 2001. Entendi. E tudo subiram junto. Tudo foi devagar, mas todos foram Então, profissionais. teoricamente, tipo assim, jogaram a mesma base juntos, só que depois um Base subiu, o outro subiu, é, outro subiu, outro é. subiu, aí um foi vendido, outro ficou. É, Você vê como esse projeto do Fluminense formou uma série de jogadores. 2001. Uma série, não só 2001. Sim. Formando uma série de jogadores. E tem excelentes. E esse daí foi o que o Fluminense ganhou a copinha, foi não? Sim, Eu não lembro. Foi do André. Foi. não, 2016? 15? Copinha? Não. Não, a época deles não. A época Eles não chegaram a ganhar a copinha. Não, a época da copinha deles foi quando o Odaí pegou o Luiz Henrique. O Odaí Helm, que escolheu tá. ele para ir profissional. Entendi. Era na pandemia. Quem foi o técnico do Fluminense que Foi. promoveu ele? Foi que Subiu ele. subiu ele. Foi nesse momento que você falou assim, agora é realidade. Em que momento? 14 anos, desceu, Xerém. Você falou assim, caramba, agora é realidade. Eu tive vários momentos de achar que não ia dar certo, né? Aham. Por esses momentos que o Marcelo vinha falar comigo. Então foi os momentos que eu tive mais que chegar. Mas o que eu mais gosto, né, que em todos os momentos que eu chegava, ele teve ouvido para me escutar. O Luiz O Henrique. Luiz Henrique. Até esse momento, então, ele realmente te ouvia, mesmo porque vocês eram praticamente família, né, Johnny? Sim, ele vivia na minha casa, né? Tem as histórias tão boas assim, né, de lembrar que Bacanas, né, cara? que ele nunca tinha ido no McDonald's, né? E eu que levei ele a primeira vez no McDonald's, coisa tão tranquila, né? Mas que para uma Mas é criança. verdade dele. verdade, é. Aí peguei o bonequinho do McLanche, então são situações que a gente nunca vai esquecer, né? Parece bobeira, mas eu não vou esquecer. Foi coisas muito boas. Foram vocês viveram juntos, na verdade. E eu tô aqui e é o que o pessoal tem que entender. Cada vez que ele cresce, ou cada vez que ele faz um gol, eu tô fazendo gol e tô crescendo junto, porque não preciso de estar junto com ele. Eu estive quando precisou de estar, entendeu? Então, eu sou grato pelo que eu fiz, pelo tudo que a gente passou, né? E isso é uma coisa que hoje E quando, emendando essa história, de tudo que passou, quando chega a proposta do Betis, você acha que dava para poder ter esperado um pouquinho? Foi uma proposta maravilhosa do Betis, mudou a vida dele em todo sentido, obviamente, porque vai jogar na Europa, vai Sim, jogar na Espanha, não tem nem Betis é um grande clube, o Denilson. indiscutível, Sim. indiscutível. Mas Isso. tinha outra proposta que talvez, para você, talvez poderia ter esperado? na verdade, a gente vai entrar na situação da gente ver o melhor para a criança, Sim. para o atleta, Sim. para o jogador. A gente formou um propósito. Se for para ir para fora, Portugal ou Espanha. Uhum. Veio o Shakhtar, veio, né, vários clubes, veio um projeto do Grupo City para ir para a Bélgica, né? Só que era ainda na base, não ia ser valorizado tanto Uhum. e poderia não chegar nem a virar. Entendi. Então, entendeu? Porque ele estava no 20 para ir para o profissional. Então, Com essa idade que ele foi, com 20 anos. Você se preocupou menos com o dinheiro e mais com o desenvolvimento dele. eu sabia que ia dar certo Na Espanha e em Portugal, se a gente tivesse dar o tempo para a situação. Porque se a gente pensa em dinheiro, hoje não ia ter o Luiz Henrique na seleção brasileira. Uhum. Entendeu? Faz sentido. Sim. Faz Isso sentido. eu penso. Até porque N situações de parceiros vieram antes para entrar com dinheiro, para fazer isso acontecer, e a gente esperou o máximo. E aí, mas ele também concordava em esperar pro Betis. Era 100% confiança em você. Sim, o que organizar ia ser, e ele sabe que é o que eu decidi ia ser o melhor. E o Fluminense tinha um outro problema. Eu sempre conversei com o Marcelo Veiga na época, entrevistei ele, e o que aconteceu? Perguntei a ele, Marcelo, por que se vende os jogadores do Fluminense tão barato e tão cedo? Ele falou, Vitinho, porque o profissional na época dependia muito dessa renda que a base dava para ser sustentado. Nessa época do Luiz Henrique, eu não sei se ainda estava com esse problema, porque hoje já é mais estabilizado isso, né? Não, tava. Tinha, mas Até o salário do profissional. mas o presidente, o Mário, ele levantou as antenas na hora, né? Porque o Luiz Henrique não tinha conhecimento no profissional, ninguém conhecia. Tanto é que chegou um grupo antes lá, ele falou para mim assim: vem um pessoal aqui querendo pegar troco de moeda um tal de Luiz Henrique lá, não sei o que lá. Aí ele pegou e falou assim: ué, vamos. Aí ele buscou saber quem era. Aí foi aonde ele segurou, porque ele ia também a preço de banana. É um corte maneiro, viu? Preço de banana. Ele ia ser vendido a preço de banana, realmente, pelo futebol que ele. Porque esse futebol que ele está apresentando hoje não nasceu hoje com ele, já tinha. Não, é porque, na verdade, o talento
as pessoas vê de imediato, né? Sim, Então já parece- quer prever, né, precoce um grande negócio. Então esse grande barato, é, preço de banana é isso e aí. venda a preço de ouro. Isso é normal, né? Teve situações até que Eu acho. Mas o mais interessante da história é que o presidente nem sabia quem era o Quero menino. dizer que E queria pegar um menino e falou: quem que é esse menino? Talvez não fosse essa promessa como os outros eram, né? exatamente, é isso que eu falei. E agora uma coisa, não sei se você pode dizer. Pelo contrário, ele era promessa, tanto que eles conseguiram enxergar isso nele, sem ninguém ter mas enxergado. não é do destaque. Não, ele não era. Mas o outro grupo enxergou, Vitor. Sim, Não, sim, mas O grupo viu, pô, tem potencial, exato. A Vou gente pegar ele não a tá preço voando barato. aqui, É, Mas o isso. que o outro chega. grupo queria era pegar todo mundo que era barato ali. Isso, Sim. porque é aquilo, né? Mas chegou pedindo a ele, ao presidente. Sim, chegaram no presidente e o Vamos lá. presidente depois chegou até a mim como empresário Sim. dele. Eu ia te perguntar uma coisa, não sei se você pode dizer. Quando ele foi vendido ao Betis, ele foi vendido por quanto? Deu 7, 8, foi por 8 8 o quê? milhões De reais ou de euros? euros. De euros? De euros. Olha só. 8 milhões de euros é o quê? 50 milhões de reais? Hoje em dia né? Mas olha só, como você vê, hoje jogadores estabelecidos já têm esse valor. Porque fala 8 Sim. milhões de euros, só que era com as metas, né? Só que aí Claro. bota aí 6, que vai aí Sim. chegar e as metas vai chegar. Podendo alcançar 8. Eu acho que até agora ainda tem a meta ainda próxima. 100% vendido para eles. 100%, né? No caso, no caso, como eu não era clube formador, eu era uma escolinha, né? E aí, o meu trabalho, Quem formador se tornou Fluminense, né? e aí eles me reconheceram com 10% de, tipo, um direito econômico que não é um 10% de exclusividade de venda. Entendi. Entendi. Então, Essa pegou a venda. É. Como empresário, digamos assim. Sem querer cortar a conversa, porque a conversa está muito boa, mas assim, e ele volta pro Botafogo por quanto? Então, aí passou um período de um ano no clube, Que ele foi bem, eu lembro que ele Que idade lá? no Betis? Foi para Um ano, Um ano só, de Um ano só. 22. E ele bateu as metas ou não chegou a bater meta? Não chegou lá, não chegou a bater meta, né? E lá ele foi sozinho. Ou a Não, família foi lá com ele? eu fui, no primeiro momento, passei, na apresentação eu fui, né, que ia ter apresentação, acabou que não teve, eu tive que ir embora, foi o outro grupo que fez a apresentação, e voltei depois com a esposa dele, pra ficar lá 3 meses. Aí fiquei 2 mulher, meses. no caso. É. Aí você ficou 3 meses morando com ele e com a esposa. 2 meses e pouco, Aí, Surgiu a oportunidade de Botafogo. aí eu vim embora e eles ficaram um ano, né? Uhum. Aí não teve uma adaptação legal, né? Eles não estavam se adaptando legal lá. Tinha um projeto, né? A gente E aí Que foi alcançado, que ele saiu do Brasil para a Espanha. Foi jogar no Campeonato Espanhol Bem também. valorizado, 8 Sim. milhões de euros, bem Sim. valorizado. Não, foi. Né? E volta pro Botafogo por quanto? Aí, Não, pegando um gancho, rapidinho. Quando chega pra você, chegou pra você ou chegou direto no Betis? A proposta de Do trazer de Botafogo. volta. não, na verdade, o grupo, né? O grupo nosso de empresários, que tinha um grupo de lá e mais eu aqui, né? E chegou uma proposta, o clube, né? Para emprestar, ia ter primeiro de empréstimo, né? Então o Porque- Botafogo procurou o Betis. Não é, o Botafogo foi o último, né? Primeiro foi Flamengo, interesse do Fluminense, e aí Tudo como empréstimo. eu tive, aí depois eu comecei a trabalhar também no Palmeiras e no Corinthians, na troca do presidente, do Corinthians também fomos trabalhar, só que nenhum tinha o valor que o Betis queria. O Betis queria. Obrigado, viu, Corinthians? Parabéns. Isso daí, tá? Isso não é mentira. Isso aí. Cara, o mas isso é Betis muito não tinha. importante. E aí? Teve interesse do Fluminense, que foi o formador que ele E fez. também o Atlético E o Flamengo, Mineiro com a também grana. pensei. Então, Compra, né? E também a oportunidade de repente de voltar para a Europa, né? por causa do Lyon, né? Isso aí. Do Leão. Isso aí. E sentido por quanto? Aí é 20, né? Total. Aí tem as metas, né? 20 euros também. Eu acho que foi 100 milhões de reais, se não me engano. Não. Foi 100 Foi milhões. a maior compra do futebol Naquele brasileiro. momento Foi a maior compra. Foi. naquele momento. Até hoje. Havia sido o maior. O Almada passou. Então, tem aquele momento. Até o momento. Aí passou, eles também Aí compraram o Almada. Deu Fez a certo. mesma coisa do Almada, entendeu? É. E aí foi o mesmo estilo de compra, de Agora, negociação. vou abusar um pouco de você. Como é que essa não promessa, né, a promessa sua sempre foi Luiz Henrique, mas não era uma pessoa que era enxergava como uma promessa do Fluminense. De repente, todo mundo vai atrás do Real Betis, né, que é o time que ele estava, né, atrás dele, querendo ele no Brasil,
Né? Da onde se você disse que ele não atingiu as metas lá no Betis, da onde todo mundo enxergou esse Luiz Henrique que ninguém enxergava, só você? Não, então, Verdade? não, porque na Feito. verdade é aquilo, o que o clube vai julgar? Não chegou às metas por falta de oportunidade ou não chegou às metas por falta de adaptação, né? Porque jogador, qualidade ele tem, ele Indiscutível. não tem como falar da qualidade dele. Então, foi uma das palavras que eu convenci ele a voltar. Eu falei, volta para da onde tu veio, que você vai chegar na seleção brasileira. Ele também não queria vir? Não queria vir de primeiro momento ele só queria vir se fosse pro Fluminense. E pro Botafogo ele não queria. Até porque naquele momento o Botafogo não era Botafogo igual é agora, Sim, né? sim, sim. Então não queria, e ele queria, se tivesse que voltar pro Brasil, pro Fluminense. E aí eu conversei com ele, eu falei, ó, a oportunidade é essa, o Fluminense não chegou, mas eu tenho certeza se você vier com a cabeça de dar a volta por cima, você vai chegar na seleção brasileira. E graças ao meu Deus, aconteceu. E era o meu objetivo com ele. Virar jogador profissional, ir para a Europa e vestir a camisa da seleção brasileira. E tudo tão rápido, né? Tudo tão rápido, tão jovem, né? E assim, você vê que talvez isso tenha sido a melhor oportunidade de escolha mesmo, porque se tivesse vindo para um Flamengo, você imagina a quantidade de disputa dentro do Flamengo para ele conseguir ser até titular do Flamengo, né? Sim, Ele sim. chegou para o Botafogo que ele era a pessoa certa no lugar certo, né? Ele veio para ser a contratação, né? Então ele veio como principal, né? E ele chega, começa a jogar, começa a se destacar, a crescer mais. E aí? O grande final do que tá, Da história. do que estourou, né, dessa época agora, entendeu? Não, então, isso aí, coisas que né, a mídia colocou aí também, né? Sobre, na verdade, para entender, né? Todo jogador tem um contrato com a empresa durante 3 anos. Se ele vai renovar, é vontade dele ou não, né? Então, quanto a isso, toda empresa tem que estar preparada para renovar ou não com o atleta. Então, o nosso contrato, junto com a outra empresa, também terminou no dia 13 de julho. Eu não entendo tudo isso, mas eu sou obrigado a falar que eu só não entendo a questão do vínculo, porque eu vejo o carinho que você fala dele em todos os momentos, e olha que a gente conversa sempre sobre isso, né? E eu queria entender em algum momento por que a moedinha dele caiu e virou para o outro lado. Não, então, o ser humano, ele tem direito de escolhas, né? Sendo ela errada ou certa, eu não vou julgar a escolha dele, é o que eu quero passar para todo mundo. Mas aconteceu alguma coisa? Um exemplo. Ele queria um carro X e você orientou a não. Ele queria um apartamento X e você orientou a acho que talvez isso você vai errar. Calma, você vai chegar lá depois, entendi. Eu era o pai chato, na verdade, né? Eu era o pai chato, né? Isso. Na verdade, eu acostumei a ser o pai chato porque é aquilo. E aí, isso eu tenho certeza. Mas você não tomava nenhuma conta de parte de finanças dele. Não, tomava. Você só orientava em determinadas situações. Não, eu tomava conta dele, orientava, ele pedia auxílios, tudo. É chato. Pai chato. Mas ele era dono do nariz dele de comprar o que ele queria. Sim, mas eu sempre mostrava o caminho, né? Como qualquer pai falaria com o filho. Caminho e o buraco. Você vai para onde você quer. E veio essa história desde o Fluminense, né? Desde a pessoa que orientava lá, chamava ele do Fluminense. Sim. Já falava na isso. verdade, sempre falava, tem que estar junto, tem que orientar Marcelo, muito. né? a pessoa do Fluminense. Ele precisa de muita orientação, o psicólogo tem que estar junto, ele não estudava, E a ele só esposa fez não até a quinta ajudava série. nessa parte? Ajudava, tanto é que ela fazia a ponte, passava para mim e eu passava para ela e ele só deixava a gente Vocês dois concluir. sempre tentavam conversar Só com ele. ele não, na verdade ele sempre falava, vocês desenrolam, eu vou jogar bola, tipo isso, né? Entendi. E aí até que ponto chegou dia 13 de julho que você falou? 13 de julho. 13 de julho, dia 14 de julho, dia 13 não, dia 12 de julho ele chega perto de você e fala assim, não quero renovar. Não, ele não chegou perto, ele mandou uma mensagem para mim e para outra empresa, de áudio. Porque, na verdade, eu até tento entender ele, porque eu acho que ele não teria coragem de falar que não ia continuar, né? Ele tomou força de outras formas, mas não ia continuar. Mas é o que eu falo para todo mundo. Eu falo para vocês, eu não me via como empresário dele, né? Então, a consequência de eu ganhar como empresário é o meu trabalho. Sim. Mas a consequência de estar presente era como um pai. É que nem consequência do seu trabalho é justiça. É justo que você trabalhou com ele, você ganha por isso mesmo, porque se não fosse você,
Qualquer outro empresário que estivesse lá, ele ganharia. Então, melhor você que estava próximo desde de pequeno, desde sempre, com ele para dar essa parte e receber por isso. Não, e a vida é essa, depois de 3 anos que acaba o contrato, entra outro. E o trabalho que o cara fez lá atrás já não existe mais, porque 3 anos é com outro cara. Então, Eu não consigo ver assim. Eu não Não, posso não. esquecer a pessoa que trabalhou Não, mas, comigo a vida mas o inteira. contrato vai ser de qualquer jeito de 3 em 3 anos, pelo que eu de 3 entendi. em 3 anos. Daqui a 3 anos ele tem direito de escolha novamente. Sim, sim. Né? De 3. Então, Aí tem a nova lei da FIFA agora, que vai ser 2 anos e vai piorar ainda, né? a primeira convocação dele para a seleção, você já não era mais o tutor dele, digamos assim, que você não quer usar o termo empresário. Você era mais um tutor ainda. Você não era o tutor ainda já, né? Quando Não. chamaram para a seleção. Não. Eu não era, mas eu chorei o momento inteiro da convocação porque meu telefone não parou de tocar. E você sabia, tipo, você sentia que poderia ter sido a chance dele ser chamado. Não, eu sabia que ele ia ser chamado. Daí você estava sozinho em Era casa, porque assistindo televisão, vendo a... eu estava em casa, né? Eu fui para casa até à tarde, estava na rede, e foi onde eu comecei a chorar, porque todo mundo falando do meu trabalho, que deu tudo certo, né? Uma cidade de Petrópolis pequena, e a gente conseguir colocar um garoto na seleção brasileira, né? E você chegou a ligar pra ele? Muito no primeiro jogo. Hã? Você ligou pra ele? Mandei um áudio vídeo, né? Eu chorando, parabenizando, e ele também, pô, é isso aí, eu trabalho. Também foi Recíproco. recíproco, entendeu? É isso aí, trabalhar forte, continuar, e tava indo assim, tava tudo ótimo, tudo ótimo. Entendi. Teu objetivo foi alcançado. Sim. Você formou um garoto, esse garoto você formou ele bem, com carinho, com amor, você conseguiu fazer ele profissional e você conseguiu fazer ele jogador da seleção brasileira. Você Não, imagina isso? eu fui contra a minha família, né? Eu fui contra a minha esposa, fui contra muita gente falando, tu é maluco, tu já não tem, tu vai tirar do teu. Então, tipo, só que é o que eu quero que o pessoal entenda. Eu não tirei pensando em ganhar, eu tirei pensando em realizar. Sim. E se Entendeu? ganhou, Porque eu queria muito. Não, é justo. E é justo, tanto que se você botar na internet aí agora, vai pegar o contrato CBF, você vai ver a cláusula de percentual de um empresário, você vai ver um contrato de negociação do clube, tantos por cento que você tem. A lei é até 10%, tem direito a 10%. Eu gosto muito mais de fazer acontecer um garoto, revelar e estar. Eu quero direcionar, eu quero fazer com que o garoto consiga, que o garoto tenha o primeiro contrato bom. E se eu tiver que continuar, que o próprio garoto, a própria pessoa, a família, me reconheça de outra forma, e não como empresário. Sim. Entendeu? Eu quero estar na primeira participação. Para mim já é o suficiente. Já tem um garoto também que. Quem que nós conversamos com ele hoje? O Lucas é um garoto desses, o Gabriel Mineiro, que você viu lá, que ele me agradeceu e falou obrigado por não desistir de mim. Sim. Ele é uma história muito assim, foi mandado embora do Fluminense, né? E é um garoto que eu sempre vi qualidade, mas não tinha estrutura, não tinha postura familiar. A mãe dele é excelente, só que é uma mãe boa, mas não tem o controle sobre ele, porque são de cidade mais tranquila, carente. E é um garoto que precisava disso aqui, ó, né? E eu E até isso que isso aí. eu puxou de carga também. Nos primeiros momentos, sim, porque Assim como o Luiz Henrique. sim, assim como o Luiz, e fiz muitas vezes, se não fosse chamar atenção e puxar de orelha, igual o Lucas falou, obrigado por puxar a minha orelha, não estava aí. Então, eu não quero mudar o jeito de ser, entendeu? É esse jeito que vai fazer, porque não é fácil você vencer no futebol, e eu não quero ser aquele cara que vai passar a mão na cabeça, eu não sou isso, e não você tinha. Quando ele jogava mal, eu falava, tu tá mal pra caramba. Tá vendo isso aqui, ó? Eu pegava o sprint da internet, pô, tem 3 pernas, tropeçando no pé, tá quebrado. Então, eu mostrava, tá vendo isso aqui? Aí hoje eu mostro isso aqui. Assim como ele veio também pro Botafogo, eu fiz isso. Falei, cara, Ele não começou tão bem. não começou muito mal os 4 primeiros jogos. Isso E eu falei ia isso falar pra 3 ele. jogos, né? E eu falei pra ele isso. Eu cheguei e falei, ó, foi isso, você tá vindo, aí eu ainda era empresário. Você vem pra cá, você tá de uma forma que está usando só o poder do valor que você veio, dos 20 milhões, e o pessoal tá caindo de pau em cima de você. Falei assim mesmo, mas falei. Aqui foi a última vez que eu peguei ele assim, muito firme. Sim. E Ele realmente estava mal. não, tava Foi muito justo. mal. Tava Eu muito lembro. mal. O pessoal Eu tava digo 3 falando. jogos, você falou 4 até. As reportagens, pô, que 100 milhões de reais, pô, né? 20 milhões de um cara. Isso 20 aqui, milhões de euros, mas era todo 100 mundo, milhões de reais. todo mundo falando. Eu peguei e mandei. Cara, foi assim, não sei se foi ou se não foi. Com bug. Foi no domingo, ele tinha jogo, peguei ele antes do jogo. Meu irmão, ele arrebentou no mesmo dia. Foi a maior nota do scout. Sim. E Se aí, não me engano, foi um todo jogo que dia ele fez um depois disso, cruzamento. eu fiquei mandando, tá vendo aí? Valeu a pena. Então, só um lembrete, não tô falando nada pra ele ficar chateado ou não, mas que para lembrar que sempre precisamos de alguém
para De mostrar a verdade. mostrar, Tem um monte, mostrar a verdade né? e abrir os olhos, né? É. Porque, mas eu não culpo ele, é muito emocionante. Tu um garoto mais novo, vir por, né? Sim, 20 concordo. milhões, não sei o que. Então, tô em cima. Ele mesmo talvez não estava enxergando. Então, o que eu fiz? Da minha forma, Não, posso e ter outra sido coisa mais até, bruto outra ou coisa não, até para ele, para enxergar. outra coisa também para ele abrir o olho, né? Abrir o Porque olho. vai aparecer um monte de gente do lado dele que não vai falar a verdade Não, para ele, e, que vai só falar que tá tudo certo, que tá tudo ótimo, e se ele não prestar atenção, né, também, a gente já viu também essas histórias, né? Do cara que ganha tudo e também perde tudo. não É porque agora que ele tá no navio é mole, que ele veio lá atrás, quando eu tava com um barquinho a remo, que esse cara agarrou um remo e foi remando junto com Agora ele. chega um monte de gente. Agora ele é o melhor cara do mundo, só Não, tem amigo, toda gente cheia de amigo. Agora, quero ver quando era o ponta dela. mas eu só penso. Quando pode voltar, como você falou, né? E eu só peço, Voltar cara, pra eu só conta peço a Deus que tenha alguém no momento que ele precisar, se eu não estiver perto para fazer isso. Porque eu não quero a nossa jornada deslizando de água abaixo, entendeu? Uhum. Porque se ele botar na cabeça dele, né, ele pode chegar a ser o melhor jogador do mundo ainda, Pode, entendeu? com certeza. Pode. Bola tem, né? Nossa, então, e assim, nem apareceu igual o Neymar, que com 17, 18 anos. Ele demorou um pouquinho, ele apareceu no Fluminense legal, É, foi pro Betis legal, mas bola de verdade nós vimos agora, no Botafogo. Sim. Né? Não, ele tá voando. E voando e assim, Tá salvando o Brasil Sim, nas eliminatórias, pô. Não só ele, né? O time sim. também ajustou, mas Não, mas ele tem, sim, com certeza. ele fez muita diferença. ele tem uma característica individual que diferencia na hora do, do jogo complicado, Tá valendo mesmo. entendeu? A Vera, É, jogo a Vera. ele tem. A Não, resposta. e outra coisa que a gente vê com alguns atletas, né? E eu falava que eu vi isso muito com o Romário. Você viu pô, o gol que ele fez? A última bola bate, vem no pé dele, né? Essa daí a bola sobre o Você pé. procura ele, né? Toma aí, vai. Mas se você pegar todos os jogos da vida dele, ele nunca tinha essas oportunidades. Nunca. Ele ficava desesperado. Ou o gol dele tinha que ser um golaço, ou ele não fazia gol e só dava passe. Ele não fazia gol. E foi um dos problemas que aconteceu dele não ter estourado antes. Porque o atacante, ele vive de gol. Gol, claro. Né? Mas não corre. Que ponto você chegou, por exemplo, ô Johnny, a pegar ele para falar assim, você tem um déficit de, um exemplo, de cabecear. Você pegou ele, mas que depois ali, que estava na base do Fluminense, a fazer um treino específico com ele na escola, para ele melhorar algo que você via como treinador e professor e empresário dele, ao ponto de falar assim, vamos treinar isso aqui no quintal da minha casa. Ótima pergunta. Né? Ele falava muito sobre o Tele Santana, né? Não, o que acontecia? Era o básico, né? Ele teve. Tirando onda hoje, Isso, sabe? cara. Uma coisa. A pergunta foi muito boa. Porque o que acontece? O Luiz Henrique, todas as folgas eu fazia parte externa com ele, trabalho físico, técnico, né? Personal. E quando eu comecei a ver que ele estava tendo dificuldade de encaixar no grupo, eu vi que eu tinha que rever o jogo com ele. Eu botava na televisão e mostrava a ele as situações. A televisão da sua casa. Na casa, no caso, foi na minha casa, e depois quando ele veio aqui para morar aqui na Vila do Pan, que quando começou aqui no Sub-23 para ir pro profissional, que foi na pandemia, né? Eu vinha para cá também para fazer o E qual trabalho. era o déficit dele que você mais vinha? Então, cara, ele tem um déficit de atenção muito grande, ele tem, né, de pegar o esquema de jogo, né, a teoria do jogo, né? Uhum. Então, o que fez ele conseguir chegar onde ele chegou foi quando a gente começou a trabalhar muito a parte física. Porque a parte física dele começou a suprir a parte técnica Uhum. no jogo. Por quê? Se você corre muito, você acaba que você chega no espaço que está faltando. Uhum. Então, foi aonde eu comecei a trabalhar com ele muito isso. E até eu brincava com ele, tu vai virar lateral esquerdo, hein, cara? Tu vai virar lateral esquerdo. Por quê? Eu via às vezes que ele não tinha, né, tanta oportunidade de jogar, ou quando jogava não estava encaixando na meia, isso aqui. Foi onde começaram a ver que ele tinha que jogar aberto. Uhum. E aí, esse aberto dele era o aberto que tinha que voltar a marcar o lateral lá atrás. Sim, E aí a gente começou. voltar. E foi aonde? Que foi o nosso. Uma ponta direita ou ponta esquerda? Porque hoje no Botafogo ele destaca como ponta direita. Antigo, na nossa geração, na ponta, hoje é um externo. Não, então, a gente trabalhou muito na escolinha, a parte do personal, a perna ao contrário dele, que eu falava com ele. Se você consegue jogar na direita, você vai conseguir brincar na esquerda.
porque é só a perna, Uhum. Sim, entendeu? sim. E Jogou na dificuldade. e aí eu falei, aí tinha, né, os Mais uma famosos. vez a meta que o doutor Não, falou. e tinha A os gente aumenta famosos, ela. e tinha também aqueles preferidos, que o treinador queria botar na base no início. Eu falei, meu irmão, não vai ter jeito. Tu vai ter que jogar do outro lado, tu quer uma brecha, é uma brecha. Entendi. Então foi aonde foi dando e ele foi pegando, né? E foi os gols Dá mais. uma oportunidade. E aí assim que ele entrou no Sub-23 do Fluminense, ele fez aquele golaço, né? Que foi contra o Botafogo. Primeiro, assim que ele entrou no profissional no 23, Uhum. um golaço de chapa, que a bola fez aquela curva, foi pro lado direito, ali ele cravou a ida pro profissional. Então você via um grande déficit dele na questão tática, pecando um Cognitivo pouquinho, baixo. e você focou na parte física dele. E o forte? O que você falava assim? Você domina e arrebenta. Então, Não só o drible curto, como você aprendeu na questão do futsal, mas outra característica dele que você fala assim, diferenciado. Pica das galáxias aqui. Então, o que ele, né, que destaca nele é, ao mesmo tempo que a pessoa, que ele parece um cara lento, duro, ele é ágil, ele é rápido. Passada larga, né? Passada Explosão, né? ele não faz sacrifício para correr. Tu vê que a passada dele ajuda ele, né? E quando ele precisa de correr, ele corre um pouquinho e já é o diferencial, que é Chega na aquele sprint frente. da jogada, que ele vai no fundo e bate para trás. Ele sai atrás e chega na E frente. foi A aonde eu explosão comecei dele a aprimorar com ele isso. A gente ia pro campo e a gente falava assim, vai até no fundo e toca pra trás. Que isso aí, na verdade, era o futsal isso, né? Tu vai no fundo e dá uma pancada pro menino pra trás. Cara, Então, foi até ele fez isso contra o Flamengo, quando ele entrou, e foi aonde cravou a permanência do André, porque o André ia embora. Olha como o futebol, né? O Fluminense ia mandar o André emprestado pro clube porque não estava sendo foi aproveitado. aquela jogada que ele levou no fundo, cruzou de direita? E aí o André fez gol. Isso aí, O sim. volante. Sim, sim. Aí cravou, porque o André ia ser emprestado aqui no dia seguinte. Aí o que aconteceu? O André ficou a venda mais cara do futebol. Caramba, Volante. cara. Então, e hoje? Isso é lá atrás. Muito bom E isso. hoje, cara, o que você vê de déficit dele hoje jogando, né? E de qualidade, a maior qualidade dele hoje, o maior déficit. Continua? Não, o que acontece? A qualidade dele é indiscutível. O que fez a qualidade dele, ou melhor, o que fez não aparecer o déficit, porque o time do Botafogo é muito certinho, então a bola é trabalhada e chega nele perfeito pro espaço que ele domina. Entendeu? Entendi. Chega na especialidade dele. Ficou o que ele tinha que aprender, ele aprendeu aquilo ali. Então ficou copiou e colou, ficou registrado. Então essa função já está registrada no cognitivo dele. Portanto, que ele se deu bem também no Botafogo e também porque o Igor Jesus foi também. Então, Vamos falou, né? Na seleção. Almada. É isso aí. Tanto é que teve um momento que, acho que foi na seleção. Foi, dois entrou, os dois metendo 2 gols. Então, mas teve um momento que colocou no outro jogo, botou ele de centroavante. Aí foi aonde já não deu muito certo. Bateu. Mas naquele jogo, por exemplo, jogou os dois juntos, aí fizeram os dois isso gols, aí. que virou, Isso aí. foi contra o Chile, né? Foi. Eu acho que hoje ele ainda peca um pouquinho na finalização. Ele limpa muito bem a jogada, ele abre muito bem a jogada para a perna esquerda, mas ele ainda não tá com aquela. Então, na verdade, ele é um jogador que ele não visa gol, né? Ele visa mais a assistência. Sim. Entendeu? Só que eu sempre falava com ele. Quando ele entrava no jogo, eu mandava uma mensagem. Eu falei, você tem que dar pelo menos 3 chutes no gol. A meta por jogo. Ele vem dando. Não sei se vocês viram o jogo. Não, isso era antes quando eu falava com ele. Entendeu? Minha mulher botafoguense, então vê os jogos do Botafogo em loco ela direto. Ele limpa muito bem pra canhota, porque o nego tem medo dele botar na corrida, porque ele ganha todos. Se ele botar na defesa, ele ganha todos. Ele ameaça. Quando ele limpa pra canhota, ele bate, mas a Ele fez conclusão um gol dele. bonito na seleção brasileira assim, né? Sim, exatamente. Mas no Botafogo, eu vejo ele criando muitas oportunidades de fazer isso e a bola geralmente ou sobe um pouquinho mais. Não, porque a batida dele, se ele bater com força, ele não bate perfeito. A batida dele tem que ser aquela batida tirada com curva. A da seleção brasileira. Entendeu? Toda batida que ele tem frontal, se ele pega de meio de pé, ela sobe. Também o cara é 45, 44. Entendeu? Mas quando ele bota ela batendo com um bumerangue ali, com curva, é a diferença. Porque ele consegue botar força na curva. Ô, João, acho que também a gente vai chegando finalmente daqui a pouco, né? Sim. Minha função aqui é perguntar. Aham. Se hoje ele te liga e te pergunta uma opinião sobre como ele tá jogando. Uma pergunta construtiva e uma crítica. O que você fala? Se ele liga hoje, eu ia chorar.
Juro, Eu ia chorar. mulher riu aí, cara. Eu ia chorar. Me lembro. Eu ia chorar. E depois eu ia parabenizar ele. De ter sido um homem, né? Humildade. Humilde. Isso aí. Se ele me liga hoje, eu ia chorar. Já tô chorando. Mas eu ia mostrar ele. Aí você falaria algo assim, isso seu tá muito bom. Isso daqui faz igual a gente treinou pra você melhorar. Isso que eu tô. Essa aqui é a Treina isso, pergunta né? do feeling. É. Porque você pegou ele desde moleque. Então você ensinou ele a saltar, você ensinou ele a dominar, você ensinou ele a chutar, você ensinou ele a bater o arco, que você acabou de falar que é a qualidade muito boa dele. Você sabe que o defeito dele é, às vezes, pegar a tática correta, você sabe que o defeito dele é bater de peito de pé que ela vai subir. Então, hoje, supondo, se ele jogou a final da Libertadores e foi campeão e tudo, e fala assim. Cara, aquele chute seu tá precisando ajustar aquele corpo que a gente já treinou. Treina isso. Isso que é a minha pergunta. Se você vê nele hoje algo para você como criador dele, falar assim, cara, melhora isso. Você lembra que a gente estava treinando? Isso que era a minha pergunta, entendeu? Sim, se eu É que primeiro ele caiu na emoção, ele já imaginou logo ele ligando, que seria não, tão mas feliz da minha. não, eu avaliaria a jogada. Normalmente isso acontece, não agora. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tá todo mundo em cima dele, só festa, Muita alegria, emoção. entendeu? Emoção, todo mundo em cima dele. Na hora que acontecer alguma coisa, que baixar um pouquinho, isso aí vai ser a hora que ele vai enxergar isso. Você tem um projeto lindo nas mãos, sucesso, prosperidade, experiência que agora você tem. E assim, que você caiu de cabeça numa situação que você não sabia nem que tinha que fazer um curso, por exemplo. Né? Então, assim, agora você tem experiência, você tem Sim, mais vivência de profissionalismo como ser humano. Cara, persistência, é um projeto lindo, continue. Criança, na minha visão, é a coisa mais linda que existe no mundo. Não tenho filhos, tenho sobrinhas, mas é a coisa mais pura que a gente pode ter. Então, continua no seu negócio, segue firme, cara. Não desiste por conta de pequenos detalhes. Entrar no travesseiro e pensar assim: amanhã tem o João, o Carlos, o Tião, o Marcelo. Eu vou colocar eles assim porque eu acho que vai ter uma oportunidade boa. Eles vão crescer, vão estourar e eu vou mudar a vida de mais um. Eu acho que é isso que você tem que pensar, entende? Tanto na sua profissão quanto qualquer outra profissão que a gente faça aí, que a gente. enfrenta dia a dia. Então, Transformar a vida. exatamente. Sim, a copinha tá chegando, né? Em janeiro agora. Mais uma vida que eu vou mudar. Eu tenho certeza que aquele moleque vai É uma virar. oportunidade. Isso. Agosto, tem um outro campeonato, eu tenho certeza que o fulano vai virar também. Eu vou tirar ele de lá, eu vou ajudar ele também. E assim vai, cara. E assim vai. Sua Sempre mente, o procurando seu ser guia. melhor amanhã. Sua mente é seu guia. Eu acho que acredito isso pra você, cara. Tá? Você é um cara bom. E eu também acredito, e é o que a minha esposa fala, né? Eu fui escolhido para isso, para fazer Sim, isso. Isso aí. Eu vi ela falar isso hoje, mandou um vídeo pra você. Né, cara, isso é muito Sim. importante. E continuar nesse pontozinho que a gente acabou quase não falando. Em que momento o menino tem que sair do futsal para ir pro campo? Eu acredito, eu trabalho no momento até os 12 anos, eu ainda acho que pode ficar no futsal e depois ficar firme no campo. Eu acho que nós vamos ter que marcar mais uma entrevista Com pra gente certeza, conseguir falar Com disso. certeza. É. A tua escolinha hoje tá fazendo só futsal. Eu tenho agora trabalho de futsal, né? Temos um society também que a gente trabalha, e agora, graças a O Deus, famoso futebol de 7. é menor. Esse lá é 5 ainda, mas já é na grama, né? Para algumas crianças, né? Eu tenho uma escolinha, eu tenho crianças de 3 anos de idade, a escolinha minha começa com 3. E tá vindo novidade aí, porque tá vindo um campo. E aí agora eu tô restaurando o Internacional Futebol Clube, que é um clube lá da cidade do da Serra, que estava precisando muito de alguém, né? Muito carinho, né, carinho, não tem mais nada, não tem vestiário. Aí eu peguei agora e fiz o vestiário lá junto com o apoio, fiz 3 vestiários, né? 2 banheiros, né? Tudo do meu, lá também. tudo saindo né, do próprio bolso, né? Johnny Mark. E aí que eu falo, às vezes a pessoa vai falar uma coisa, né, dessa na mídia aí que eu fui pedir, né, tanto, Bobagem. né, Pelo amor de Deus, e acabei de fazer dobrado. O Internacional, inclusive, para mim é muito legal, porque o meu pai foi presidente do Internacional em 1980, o ano que eu nasci. Tá. Então, para mim, É Colorado também, mais... Não, é preto e branco. Branco. Preto e branco. Mas, Carijó que eles falam. meu tio tem uma caneca de 1982, numa chupada que teve lá, que o meu pai ainda era presidente, que é um galo. É um né? galo. Então, e é um clube muito tradicional de Petrópolis, meio que ficou esquecido. A estrutura muito Não, a estrutura grande. é muito grande, de doar pro campo.
A caneca ela precisa tomar aquilo do meu tio, ele me bate, cara. O meu pai, ele não deixa o meu pai ver. Outro dia eu fui na casa e falei, pô, tio Bino, um beijo, tricolor. Falei, inclusive, o dia que eu entrevistei o Marcelo veio, eu acho que meu tio tava também. É, eu falei, caramba, tio, ele falou, não posso deixar nem teu pai ver isso aqui. Se ele quiser pegar aqui, eu não vou dar ele. Falei que eu tô na casa de pé do meu tio, né? Minha esposa tá ali, tava comigo e viu. Então é muito maneiro. Além de toda a história que você está resgatando Vai. em Petrópolis, Muita que tinha gente um mandando futsal também mensagem lá. que jogou lá, falando, pô, que bom que tu tá pegando o clube, cara. Esse clube merece alguém pra tratar dele, cuidar, e ninguém melhor. Então eu falei, pô, tamo junto. E Ninguém melhor tinha que até um você, cara olha que que falou legal. assim, pô, eu posso fazer parte aí da comissão? Eu falei, claro que pode, pô. Chega aí. Soma Entendeu? forças. Então, vai ser muito O bom. Fut7, você está falando que sua escolinha trabalha com isso também. O Fut7 substitui o futsal, né? Em determinados momentos, o Fut7 substitui o futsal. Nas quadras de bairro, nas locações de ambientes, Sim, porque substituiu realmente. Na verdade, Na a verdade, grama foi. sintética veio mais como um meio das pessoas que queriam jogar aquele futebol de campo, Sim. né? E adaptou. Começou muito com as pessoas mais velhas também, que queriam jogar uma peladinha, Isso, claro. entendeu? E E é aí, menor, é um e espaço aí, mais fácil de você arrumar. Bola de campo, Bola de campo. praticamente. e isso foi uma coisa também que aconteceu, uma queda, uma queda na procura do futsal, porque os pais e as crianças começaram a achar que a grama sintética era a mesma coisa que o campo. E aí começou as crianças a ir para as escolinhas de grama sintética. Uhum. E aí, ainda mais aqui embaixo, né? Aqui embaixo mais ainda, Sim. né? Lá em cima um pouco menos, mas também. E aí o que acontece? Os pais começaram a ver que as crianças menores não estavam tendo o desenvolvimento adequado. Por quê? Na grama sintética, a bola quica. Sim. Numa criança de 6, 7 anos, já é complicado ela aprender a correr, Dominar a a bola. dominar, a dar um passe. Imagina com a bola que ainda vai vir quicando, né? Então, foi aonde que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com a bola maior do futsal na grama sintética, para fazer a iniciação, Entendi. que ela não quica. E aí continuei trabalhando. Porque, na verdade, eu não queria grama sintética. Porque o trabalho é futsal ou campo natural. Mas virou uma febre. Não, e a estrutura é mais fácil. Você dá mais fácil. Virou uma febre. O Para pai. cuidar do campo é muito mais simples, sintético. E cá para nós, os pais de uma classe mais elevada, eles preferem que o filho jogue na grama sintética. Até porque não suja no campo, não sei o quê, Não machuca, não talvez machuca não sei o menos. quê. Então tem umas coisas que É eles. meio controverso essa história do não machuca menos, né? Não, Mas o foi joelho, isso. ao contrário, né? A grama travando ali o tornozelo, pô, eu acho complicado. O futsal, que a gente pegou futebol de salão, quando a gente fala, eu e o doutor Orlando pegamos futebol de salão, e essa geração que já é futsal. Não é futsal legal, mas futebol de salão. Eu peguei a bola coquinho, pequena, tinha a pequena Sim, bola e a grande, doutor. Você chegou a pegar aquele coquinho pequenininho? Essa é coisa de velho, cara. pequena, e o futsal, nosso futebol de salão, não era tão rápido quanto o futsal. Porque, né, a gente tava falando, batia a lateral com a mão, o goleiro não saía do. Não era dinâmico, né? Não era tão dinâmico. Então, assim, não era tão dinâmico. Então, era um futebol de salão meio. Que também. Jogador de posições Se você também fixas. for analisar também, o futebol de campo também, a velocidade é outra hoje em dia. Sim. Vai ver a sim. final da Copa de 70. Sim. O final da Copa de 70 é tudo lento. Sim. Tudo lento. Você fica até falando, caramba, vou adiantar aqui para poder ver o jogo. Né? Porque assim, a habilidade era outra, mas também a velocidade era outra. Né? E o próprio, acho que o esporte como um todo foi ganhando velocidade. Né? Por isso que eu falo aqui, o que acontece? A impressão que eu tenho é que o futsal, ou o futebol de grama sintética, ele ainda absorve o impacto. O salão não. O salão hoje em dia ainda tem uma tecnologia que absorve mais o piso e tal, mas na nossa época não. Era pancada em cima do joelho, porque as quadras eram de cimento, algumas. Era cimento pintado. O máximo que você tinha era quando você conseguia arrumar um salão que era aquela quadra de tábua corrida. Tava uma corrida mesmo, claro que eu lembro, tava corrida mesmo. Taco eram poucas. Mas eu acho que no futsal, antigamente tinha muita lesão também no futsal, pô. Tinha. Quando era assim, quando era exatamente assim. Tinha aquele tênis da rainha, você lembra? Você imagina, a gente não tinha tecnologia. Exato. Não sabe. E na época não tinha, mas aí o futebol de campo não tinha tanta lesão quanto comparado ao futebol de salão na época, por conta que já tinha um pouquinho mais tecnologia, mais macio, mais fácil. Não era isso, também velocidade e a cadência do jogo era outra. Era mais então. lenta. Quantidade de jogos também era menor. Olha a quantidade de jogos que fez aí o Botafogo esse ano, Libertadores, O Brasileirão, Brasileirão, Campeonato Carioca do Brasil, tudo, o Campeonato Carioca, a quantidade de jogo que fez. Se você for ver, hoje em dia, quem acompanha o futsal, vê que é completamente diferente
O piso hoje é um piso hoje que ele é móvel, né? Sim. Tem um nome, ele é alto, né? Tem um nome. É tipo embaixado mesmo. Não é embaixado, porque tem outro ele nome. é superposto, né? Perfeito, Superposto, ele tem uma absorção, né? É porque ele A mexe. bola é mais, Ele a é- bola é um pouco maior e quica um pouco mais. Ele movimenta, né? Ele É. faz. E a questão também do fortalecimento, tênis. Hoje eles jogam. Sim, Tem também. muitos atletas que jogam com aqueles tênis tipo de vôlei, De co- é, de handball. Uns é, tênis uns altinhos, uns tênis mais altos. mais altos. A gente antigamente usava os tênis mais baixos porque queria Rasteiro. que A pressão. pegasse melhor. Mas isso aí É, sempre na hoje bola. Hoje você vê o futsal, eles usam tênis maiores, tênis mais altos, Parece com aquele calcanhar tênis mais alto. skatista. Isso, é mesmo, Essa mas é. Então, mas aí ao mesmo tempo desvalorizou tudo. A galera, o futsal de hoje, você não vê mais ele tantas transmissões na TV, nem de finais. Graças a Deus tem a internet que ajuda, mas eu tenho visto muito pouco. Sport TV, Casé Não, TV, é- Sport TV, Casé TV, tem, hoje também, é porque quem acompanha, hoje a Liga Nacional de Futsal, ela tem um canal dela, né? A INF Sim, tem sim, um canal sim, dela, sim. então hoje ela revende jogos específicos. Ela repassa. Ela repassa para a Casé TV, por exemplo, está passando a semifinal e final da Liga Nacional. Ela vai e vende aquilo ali. O Sport TV compra aquela parte, mas o grosso da fase de grupo, tudo fica na LNF TV. Então, mas eu digo o seguinte, Samir, antes o jogador de futsal se sustentava mais. Hoje, o valor do jogador em si, o incentivo, não sei. O cara, o salário é muito menor, o cara não consegue viver só disso, não tem mais essa. Não, sim. Entendeu? Sim. Você tinha isso. Você tinha mas a isso. Liga Ele chegou Nacional- numa fase muito boa. Mas a com Liga isso. Nacional de Futsal, ela tá ainda, eu acho que ela tá crescendo um pouquinho, só que ela ainda tem essas rinchazinhas de questão de dar direito ou não dar direito à Liga, a Libertadores, Pode ser essas por coisas. isso. Pode ser por E isso. aí acaba que você vê que a Liga Nacional de Futsal, ela não te dá direito a se jogar Libertadores. O que te dá direito é a outra, o campeonato, Copa Brasil, se não estiver enganado. Cara, mas pensa comigo. O jogador de hoje. E o que vai dar visibilidade é o quê? É a Liberta. Sim, E depois que você vai jogar o Mundial. Então, assim, não faz sentido a Liga Nacional, que teórica, é como se você falasse assim, o Campeonato Brasileiro não vale nada. Só vale Vale a dinheiro. Copa do Brasil. Não faz sentido nenhum. eu tenho a minha teoria porque eu não gosto de ponto corrido nem a pau, bicho. Eu não gosto de ponto Não, corrido nem a chato. pau. Isso é Esse aspecto Não, novo é. que fizeram da Champions League eu achei Então, mas interessante. não é nem que é chato, não. Aí é a minha opinião aqui, eu acho que eu geralmente brigo contra todo mundo. Mas você vê que o Campeonato Brasileiro desse ano, contrapondo aí você, tem dois tipos de emoção, né? Na última rodada você não sabia que era o campeão brasileiro e nem quem ia ser o último rebaixado, né? Mas aí o que acontece? Luta aí. Você, por muito tempo, começou um campeonato brasileiro, o time fala assim: eu montei um time para pegar uma vaga na Libertadores. Aí eu olho no Campeonato Brasileiro que você diz que você montou um time não para ser campeão. Quer dizer que o Campeonato Brasileiro hoje é classificação para Libertadores. Sabe? Aí o São Paulo entra na última Você rodada com acha time mesmo que reserva. alguém faz um time para não ser Quantos, para ir para a Libertadores? quantos você escuta isso? A gente montou um time ali pra gente conseguir uma vaguinha na Libertadores para talvez o ano que vem ser campeão brasileiro. Se aí o cara monta o time e vê que o time dele não é bom, vai falar assim, vai ter já que não é bom para argumento. ser campeão, pelo menos menos eu eu quero quero cavar para alguma coisa. Quantas vezes eu vi isso? Eu acho que a ideia do Vitor, eu entendi a pegada dele. A ideia dele é tipo assim, é fazer uma meritocracia de fato, não só dos pontos corridos, mas chegar nos pontos corridos por um todo. Que você imagina só, por exemplo, imagina o Vitória. O Vitória andou lá para baixo quase a rodada toda, quase o campeonato todo. O Vitória, ele estancou a ganhar de uma época para trás, agora ele encatou. Portanto, que o artilheiro brasileirão do lado do Roberto é o menino lá do Vitória. Olha só a crescência que deu o Vitória. A Vitória, se não tiver ganhado, já acabou em 11º, 10º. Você imagina se, vamos supor que ele chega em 8º. E aí ele tem umas quartas de final para disputar. Que maneiro, meu irmão. Imagina se ele chega em 8º e disputa com o Botafogo. E ele vai e elimina o Botafogo no jogo de ida e volta. É uma volta. Quanto que não gera de poder financeiro pro Vitória, que teoricamente é um time que tem menos renda, mas que batalhou o campeonato todo e por mérito ele subiu e agora ele vai disputar um mata-mata. Aí é maneiro. É o que está acontecendo com a Champions. A Champions agora está assim, é jogo de. Só que é só de ida, né? Agora é só jogo de ida. É jogo de ida e depois vai pegar o mata-mata. Isso, olha que legal. É isso aí que eu gosto. Olha que legal. Você É isso imagina aí só que eu gosto. supondo, igual o exemplo, o Corinthians. O Corinthians estava em 18º. Os caras ganhou 9 jogos seguidos, terminou em Não 7º. merecia disputar um. Isso. Porque teoricamente, mas futebol, ele jogou brother. mal o começo, mas depois ele se encontrou. E ainda tem o seguinte, se encontrou, tá em ascensão, Isso. ele pega para disputar
com o Flamengo, por exemplo, que não estava tão No hype nesse nesse momento. mas de repente ele elimina o Flamengo, né? Isso, o Vitória. E não é só isso, não. Verdade. A gente tá falando só sobre isso. E se Da quiser emoção, falar né? de dinheiro também, vamos falar de dinheiro. O país que mais paga e ganha dinheiro com esporte é os Estados Unidos. Os 3 principais esportes dos Estados Unidos, na minha visão, vocês podem me dizer se eu estou errado, são basquete, futebol americano e beisebol. É isso aí. O que os 3 têm em comum, vocês sabem? Playoff, oitava de final. Você tá me entendendo? Mas o que gera a emoção é o mata-mata, pô. A Copa do Brasil, você para pra ver a parada. O jogo de ida foi 0x0, jogo de volta, o pau isso vai aí. quebrar. Isso é maneiro. Agora, o jogo dos pontos corridos, perdeu. Isso aí envolve o emocional, né? Eu Emocional, acho porque que isso é aí era realmente crítica chato. que o pessoal tinha o Botafogo, né? Que ficava falando do mas Botafogo pipoqueiro, Mas que era isso aí, né? Que chegava na hora do emocional, como aconteceu no ano passado. Ninguém imaginava no ano passado que o Botafogo pudesse perder o Campeonato Pelo amor de Brasileiro. Deus, Ninguém isso aí. imaginava. Mas o negócio que manda é a TV, né? Não, mas aí então. Mas, Matou a emoção que a da Copa do parada. Brasil era a que mais bem paga, por quê? É questão de você fazer lógica. Quem paga mais? Copa do Brasil e Libertadores. Porque arrecada mais. Mata-mata. E por que arrecada mais? Porque a audiência ela é maior, porque ela é mata-mata. Então, se você viu o seu primeiro jogo lá, de 0x0, o jogo de volta, o jogo time que joga em casa, joga melhor, você vai ver, porque provavelmente vai ser um jogo bom. Vai dar mais. Deu 2x2 jogo de ida. Você fala, nossa, a audiência que vai lá nas alturas. Por quê? Vende, se vende mais, se paga mais. Sabe o que acontece? É porque você não sabe o que é ser vascaíno. O nosso mata-mata é todo jogo. Não, mas o Vasco chega na semifinal. Há quanto tempo a gente chega no final do Campeonato Brasileiro sem medo de ser rebaixado? Né? Da Eu última tô muito rodada. aliviado. Eu tô Mas, muito ó, aliviado. mas chegou na semifinal da Copa do Brasil esse ano bem. É que Sim. deu mole no jogo de volta contra o Atlético. O Atlético Mineiro. Eu não concordo, porque eu tenho críticas graves ao time do Vasco. Eu acho que o time do Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil por sorte. Se você for olhar alguns jogos para trás, o Vasco não merecia ter chegado tão longe. Porque ele pegou as quartas de final, o Atlético Paranaense. Né? Muita luta. Você vê que o Atlético Paranaense que foi rebaixado, ele ganhou do Vitória na Copa do Brasil. Né? Quando o Vitória estava mal. Você lembra de uma fase que o Vitória não estava tão bem? Então, foi esse momento que o Vasco pegou o Vitória não tão bem. Então, mas assim, o Vasco surpreendeu foi contra o Atlético Paranaense. E o Atlético estava bem. Sim, o Atlético estava bem. Mas assim, o Atlético sempre teve bem. O jogo de ida do Vasco contra o Galo lá foi bom. Que, aliás, abriu o jogo com o Coutinho fazendo gol. Golaço. Mas eu não sei o que vocês pensam, mas assim, eu acho que o Atlético Paranaense não merecia ter sido rebaixado. Mas eu tenho uma crítica muito grande ao Atlético Paranaense, que é com relação ao grama sintético que o Botafogo adotou. Eu sou terminantemente contra, ou todos com, ou todos sem. Não tem como, talvez agora igualou um pouquinho, mas o Atlético Mineiro, quando implantou a grama sintética, ele ganhava de todo mundo em casa. É muito diferente. Paranaense, perdão. Quando o Atlético Paranaense implantou a grama sintética, dentro da casa você não ganhava. Né? E aí veio o que eu conversei com o doutor de alguma forma, a grama sintética não absorve tanto quanto um gramado comum. Sim. E arrebenta os joelhos. Inclusive, lá foi o primeiro jogo do Luiz Henrique no Atlético Paranaense como profissional, foi quando ele estirou a posterior. Ele esticou demais, estava no gramado bem molhado, não foi na linha de fundo, ele foi esticou demais, a perna foi demais assim, a posterior dele foi pro breque. Foi quando ele começou a ter muita lesão no mesmo ponto. A esteira mais alta, né? Tem que ter a mista ali, né? Mas ele não usava, ele nunca gostou, nunca usou a mista. A trava dele era baixa. Só é normal de borracha. Ele tinha que ser mista. Metade, mas ele nunca quis usar, nunca usou. E não é o mesmo jogo. Não é. Não é. Eu joguei na Vila Olímpica. Bola corre muito, O jogo é rápido. Ele tá machuca aquela grama. Não, jogo, não precisa me dizer, não. Bola perereca muito mais, escorrega muito mais. Samir tá olhando a hora já, porque a gente tá aqui, não sei nem, talvez há mais de 2 horas. É que o nosso bate-papo tá tão rico e tão gostoso. A gente entra em tantos assuntos que não tem como parar de qualquer maneira, né, cara? E o YouTube vai se pesado. A gente vai estar tendo que agendar mais um bate-papo, né, cara? Vamos terminar? Não tem jeito? Obrigado a presença. Eu acho que o projeto, a gente está... não vou falar mais engatinhando, mas a gente já está começando a caminhar. E a ideia é que a gente traga, de fato, bate-papos leves, bate-papos como foi isso daí, perguntas pertinentes, perguntas aleatórias. Eu acho que obrigado, obviamente. Agradecer a vocês dois. Né? E eu acho que sim, tem que marcar uma segunda, uma terceira, e assim a gente vai gerando papo. Realmente fica
Como a gente está falando, tá começando, né, uma entrevista de 2 horas, né? A gente só tá terminando porque a gente quer terminar. Porque assunto tem. Sim, Assunto se deixar assim tem. embora, né? A gente vai embora até de manhã. Né? Senão o vídeo nem sobe no YouTube. Cara, Samir, obrigado por a gente estar junto nessa caminhada Tamo aí. junto de novo, velho. Sempre junto, Tamo sempre junto. Ele me botou cabelo. Aí, Tá crescendo, tá tá crescendo. crescendo. Eu fiz o reposicionamento do gramado. Vou falar de gramado. Eu tirei grama daqui, a gente vai reposicionando. Né? Agradecer ao doutor Orlando Nada. com a gente, colaborando. E mora aqui pertinho, então, doutor, vem pra cá que a gente vai ter um bate-papo agora aqui de novo aqui. Conta comigo. Entendeu? Ele vai estar com a gente. Né? E você, cara, que assim, foi do nada também. Falei, cara, tá de bobeira amanhã, porque a gente já tinha uma entrevista no programa de esportes em Petrópolis. Falei, vamos lá mais comigo. Ele, pô, vamos lá, tio. Falei, vamos lá, vai ter um papo. Eu não sabia nem que ia ter tanta conversa de tanta coisa legal. Você meio que tirou onda nessa parte, rapaz, te cutucou. Mas sabe o que acontece? Eu entendo muito. Porque, doutor, é a curiosidade de todo mundo. O Samir representou a todos. Ele foi lá dentro e ele ajudou. Ele ajudou, com certeza. Verdade. O quê? Ajudou ele. Sim, Ajudou ele. espero que sim, cara. Ajudou ele. Espero que sim. Olha, depois a gente pode conversar em off se você precisar. Mas a ideia é essa, a ideia é, além de trocar ideia, acho que a conversa, obviamente, que é importante, mas eu acho que é enxergar de maneira de fora. É a mesma coisa que você chega aqui hoje na minha estrutura e fala assim, cara, por que você não faz isso, isso? Talvez fique melhor. Talvez o seu paciente vai se sentir mais confortável. É a visão de fora. Entendeu? Não de um paciente, que você não é meu paciente ainda, você está precisando, mas assim, é a visão de você, um colega que vem, que me passa uma visão de um outro cara que não que é meu paciente não passou. Então, a visão de fora, a visão externa, eu acho que ela é muito importante. Independente da minha profissão ou não, como feeling que a gente fala sobre, eu falei sobre verdade, sobre mentiras que eu tenho para mim, a ideia dessas conversas é justamente, eu acho que também passar um pouco disso, essa visão de fora, né? E eu acho que isso que você está falando, eu acho que é fundamental jogar para fora e é fundamental você também entender que Ser visto por todos. que isso vai vir, cara, vai vir. Você pode ter certeza que vem, hoje, amanhã, 1 ano, 10 anos, mas vem. Eu também acredito nisso. E eu, particularmente, penso que ele lá Uma em história cima muito sabe. bonita. Ele lá em cima sabe, você sabe, o Luiz Henrique sabe, Sim. entendeu? Os três sabem. Quem tá em volta sabe, não admite, mas sabe. E você sabe o que eu tô reparando agora aqui? Agora que eu tô reparando, a gente ia ficar de desligar esse trem aqui. Você não desligou trem nenhum, né? No final da entrevista, ele falou, não, vamos desligar a luzinha, né, cara? Agora ele tá falando, tô olhando você, eu falei, rapaz, ele tá com um brilho tão grande, olhando, né? Ou então Aí, a gente luzinha. encerra a gravação aqui, começa tudo de novo, porque E não, ele atrapalhou. concordo, olha, corta tudo, vamos começar tudo de novo. Porque a luzinha atrapalhou tudo. Vamos comer uma pizza, cara. A sua agente visual lá não falou nada. Não, minha mulher, vou te falar uma coisa, tá ali pra gente. E a pizza também, não, tô precisando de um patrocínio de pizza. Tem uma ali, ó, mas nós vamos comer ela no próximo aí. Um patrocínio de pizza vai ser bom, hein? Isso aí. Isso é uma boa, né, velho? Cara, e assim, de novo, doutor Orlando, muito obrigado. Nada. Nota 1000. Johnny, Então aí, o cara, porra. obrigado e vamos por mais. Quer mandar um beijo? Igual? Obrigado aí. Toda vez que precisar, comentar do futebol, um pouquinho da minha vida, eu tô aí. Eu quero o seguinte, não, olha só. Olha só. Provavelmente ali começo de fevereiro, você vai voltar aqui com o moleque que vai estourar na copinha. Boa. É isso aí. Show? Boa. Você vai voltar com ele aqui e você vai trazer ele aqui pra gente conversar, pra gente ouvir. Nova história. E a gente já vai deixar documentado já uma história de vida de mais uma pessoa que você mudou. Só que agora ele já vai indicar, já vai estar documentado, que não tem problema. É porque eu tô lá casa, a gente levou e falei isso, todo mundo botou uma Tá gravado. Tá gravado. Combinado? Show. Fechou? Depois da copinha. Depois eu já fiz. Depois da copinha. Ele vai estourar na copinha, aí você vai trazer ele aqui. Mas eu queria Uma que camiseta, trouxesse- vai tocar na queria que trouxesse a menina do Fluminense também, a Mari. A Mari. Bora. Foi destaque no fim de semana na Copinha. Bora, Copinha bora, de São Paulo feminina. Bora, pô. Ela Joga muito, hein? muito personalidade, É. também passou por altos e baixos. Ela também, você subiu ela também. Peguei ela no projeto social lá em Petrópolis, resgatei, trouxe pra escolinha, trabalhou, ela é aquele processo, né, que você falou, de botar as barreiras para ver, para poder ajudar. Então ela era destaque entre os meninos. A menina, destaque entre os meninos. Aí eu falei, eu tenho que ajudar essa menina. E graças a Deus, todas as meninas que teve comigo, eu consegui. Uma tá no Flamengo e a outra tá no Fluminense hoje. Ela tá onde? Fluminense. Primeiro ela esteve no Fluminense, foi liberada, porque não estava bem, estava com esse processo de psicológico, com lesão demais, eles liberaram. Aí foi pro Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro ela retornou, liberaram ela do Fluminense. E aí foi pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro a gente fez um trabalho personal, fortalecimento psicológico, foi jogar o brasileiro pelo Cuiabá, destaque lá, de volante, virou camisa 10, como destaque, capitã. Aí eu consegui, trouxe ela pro Fluminense e eles pegaram ela de novo. Então é uma coisa muito boa. É o clube que liberou ela, puxou de volta. É humildade, pô.
Não, isso é o que eu falei. Ainda falei pra ela: você pode ir pro Botafogo ou pro Fluminense. Que eu tava já com 2 oportunidades pra ela. E aí ela pegou e falou: eu deixei ela escolher, mas eu também queria que ela escolhesse o Fluminense. Mas eu deixei ela escolher e ela me mostrou que ela tinha, porque ela poderia falar assim: não, não quero mais, me mandaram embora, ou eu tô com vergonha de voltar, né? Então, eu gostei muito da decisão dela. E aí, ali, ela. Daqui a pouco ela pode mudar do mundo, vai Corinthians. Puxa, né? Eu tô sendo Vasco, pra dizer, depois a gente conta isso. Mas esse era o feminino do Corinthians, é fenômeno. Bom, mas o Inter é muito forte, o Ferroviário feminino é muito forte. É um rival do Corinthians, é um rival. Entendeu? Muito forte. O Corinthians foi tri agora na Libertadores, acho que foi 7 vezes Brasileirão, 4 vezes seguida aí. Tanto é que, se eu não me engano, a treinadora era do Fluminense, do Corinthians. Não, pô, hoje é o cara que é da seleção brasileira hoje. Então já não é ela mais. Não, ela foi pro Santos. Foi pro Santos. O Elisman era o treinador de goleiro. Isso aí. Eu não lembro o nome do treinador. O que tá na seleção hoje? O que tá na seleção feminina hoje é o Corinthians, que ficou no Corinthians há 4, 5 anos, que ganhou tudo, que agora foi pra seleção, e aí entrou no lugar que não é era gringa. Isso, era daquela sueca. Americana, não? Ele tava no. É um negócio assim, e agora entrou um outro cara lá que era da base. Que também tá ganhando tudo, ganhou a Libertadores também, ganhou o Brasileirão agora. Não, perdeu pro Palmeiras de 1 a 0. O futebol feminino vai crescer muito. Vai crescer muito. Eu tô pensando em futebol feminino, a gente tem que acabar esse troço, mas não, cara, eu tô pensando em futebol feminino. Você imagina só, se a CBF pega o futebol feminino e fala assim: ó, os jogos do Brasileirão agora vão começar às 5 horas da tarde. Sim. Porque às 3 horas vai ter o feminino. Na mesma coisa. O jogo Fla-Flu. 5 horas da tarde masculino, 3 horas da tarde Fla-Flu feminino. Você vai chegar mais cedo sem querer ver. Mas sabe o que é isso? Eu passei por isso. Eu Só passei tem um problema aí. Quem for rebaixado, você vai descasando, né? Ah, tá. Entendeu? Você vai descasando. Não tem Você não problema. consegue manter. Não tem Sim, problema. mas eu Entendeu? entendo, doutor. Mas o que acontece? Eu sou da época da preliminar. preliminar. Sim, preliminar no Serrano. Sim. Você disputando o Carioca, eu Mirim, tinha preliminar. Preliminar é uma delícia, porque você prepara o garoto que não coloca o futebol feminino, não coloca as crianças. Mas o futebol feminino é Antigamente era preliminar de júnior, né? Você ia do cara É, pô. infantil, já Mas olha que legal, júnior. cara. Olha o tanto que é legal o futebol feminino. Sim, Você imagina só, aí você chega antes, aí lá, pô, você vai à tarde no Maracanã, vai ter Fla-Flu. Tem Fla-Flu feminino antes. Você chega antes, você pega um bocado do jogo, a torcida chega antes. Todo mundo ganha, o pipoqueiro ganha, o cara do churros ganha, todo mundo ganha. Só tem uma coisa que eles. Eu sei porque na minha época acho que foi isso, cortado. Diz que castigo gramado antes do profissional entrar. Não, hoje Hoje em dia o futebol feminino também não. Ele não tem tanto impacto quanto tem o masculino, Mas cara. nem categoria de base eles querem. Não. Que sabe? Não. E assim, eu acho que isso é muito Tu vê legal. agora, por exemplo, com o Flamengo tem estádio, o Botafogo tem estádio, o Vasco tem estádio. Aí vai ficar, por exemplo, o Fluminense jogando Maracanã sozinho. Então, assim, eu não acredito Tem menos jogos, é verdade. Tem menos jogos no verdade. estádio, né? E assim, essa situação do Fluminense ficar no Maracanã sozinho vai sofrer, né? Como é que banca aqui no Maracanã? Defendido não, doutor. Não que o Fluminense não tenha torcida, não tenha Não, país. Ainda bem que, aliás, não sei nem se o Fluminense ter ficado no na primeira divisão, porque se cai pra segunda, também lota estádio, também traz muito. É o tricolor que é isso. Né? Que ninguém quer. Mas realmente vai arrebentar. Mas já é pra 2025, não. 2025 ainda é Não, o Flamengo Flamengo é Fluminense. isso. O Flamengo tem que construir o estádio ainda. Vai demorar uns 2 anos aí. Mas eu acredito que Estão a Copa quebrando, do Mundo 2007 aqui feminino até lá vai mudar bastante coisa. Vai. Pô, vai ser top. Vai ser aqui. Tem que fortalecer. Eu acho que é uma coisa que eles tinham que agregar valor nisso daí, velho. Perfeito. Eu tive uma ideia aleatória, mas eu acho que. Não, essa ideia é interessante. Cara, faz sentido, velho. Porque você pega aí, ó, hoje a gente vê os jogos aí, cara, eu acompanho o Corinthians pra caramba. Pô, final lá, Corinthians e Palmeiras, o estádio do Corinthians tinha bastante gente. Tudo. A semifinal, aí depois do jogo do estádio do Palmeiras tinha bastante gente. Tudo. Mas, por exemplo, a semifinal, tinha ninguém. Cara, a Libertadores da América, o Corinthians acabou de conquistar. Foi na mesma sede. Era uma sede, né? Não fica rodando igual o masculino. Ninguém no estádio, cara. Ninguém. Ninguém. Mas também, talvez podia ter um pouquinho de divulgação também, não sei, né? Eu acho que Cara, olha só, o jogo da Libertadores. É forte. O jogo da Libertadores feminino. Mas é brincadeira. Hã? Estados Estados Unidos, Unidos, pô, assim, Mas, ou não faz sentido você colocar um jogo de futebol feminino numa quarta-feira, 5 horas da tarde. Aí entendi, aí não vai encher, doutor. Porque tem muita gente trabalhando, os apaixonados pelo futebol. Ou então o que eles fazem? Então eles vão lá e colocam sábado, 5 horas da tarde, justamente no horário contra o do masculino. Sim, Não faz sentido, cara. Não faz É sentido. como vai ser desleal, é até maldade com o time de futebol. Lógico que ninguém vai. isso aí. São proporções diferentes. É a prioridade. Vai embarcar, né? Lógico mesmo que você fala assim, vou botar jogo os caras do basquete lá dentro, final da NBA, e coloca lá futebol deles, o soccer deles, né? Ninguém vai ver o soccer deles, tá todo mundo vê o basquete da NBA, é óbvio. Porque é o esporte principal, o esporte principal do Brasil, é o futebol masculino. Sim. Enfim. Vamos encerrar, então, valeu. Também mais obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fala uma coisa pra gente aí. Muito obrigado aí pela chance. Estou aí junto com vocês. Espero contribuir mais vezes aí. Sempre. Também obrigado. Johnny, obrigado. Doutor, obrigado. Valeu. Valeu.